Nocautecast 82, mais uma edição aqui do nosso podcast sobre MMA, feito por fãs do esporte. Eu sou o Davi Carvalho, estamos para mais um eventinho aqui do Nocautecast, para a gente falar do que aconteceu aí no final de semana passado, do que está por vir na próxima semana. Estamos vindo aí de dois eventos, a gente vai fazer uma passagem rápida aqui do evento do meio da semana e a gente vai falar um pouquinho mais completo do evento que rolou no último final de semana. Beleza, pessoal? Estou aqui já com eles, já comigo aqui ao meu lado, os dois. Um deles, André G, aqui do Nocautecast. Boa noite, André G. Tudo bem, meu amigo? Como andam as coisas? Fala, pessoal. Tudo certo? Um abraço para todo mundo. Pô, satisfeito aqui de voltar mais uma semana a falar bastante de MMA. Muito bom, Davi. Vamos lá. Hoje com um convidado especial na casa, hein? Boa. E com a gente aqui diretamente do canal Diretaço, Vini, nosso brother também que participa com a gente lá do Palpitão e também que faz todo esse sucesso aí, agora tá de visual novo, meteu uma maquininha ali pra esse período de quarentena, não tá fácil pra ninguém ficar em cabeleireiro. Boa noite, meu amigo, como andam as coisas, tudo bem? Exatamente, boa noite, tudo bem? E motivos de quarentena com certeza, porque não tô a fim de ficar doente nem gastar dinheiro, então mais prático. Obrigado pelo convite aí e vamos falar, tem bastante luta interessante aí, muito brasileiro, muita coisa para acontecer e evento atrás de evento, e assim que é bom pra gente, né, que gosta de falar. Como eu falei, a gente teve o evento no meio da semana, né, aquele Qatar vs IG, um evento interessante, bem bacana que a gente teve aí. Não vamos se aprofundar muito nele, como ele já faz um tempo aí, já teve muita resenha sobre ele, todos os canais aí, o Vini também, o Zé Augusto também no canal dele, o pessoal faz um trabalho bem bacana, já deve ter falado de tudo que tem aí, e como ele está um pouco mais distante, a gente vai deixar hoje para falar mais do evento que rolou no final de semana. Mas só pra gente fazer ver um catadão que a gente tirou de bom desse evento que rolou no dia 15, uma das coisas bacanas foi a luta principal, que foi uma luta bem legal, né, que definiu aí a vitória do Calvin Kattar. Foi na decisão, uma luta bem bacana, bem disputada. Dan Ige, que tá vindo numa sequência em um ano, acho que ele fez uma porrada, não sei se foram 6 lutas, alguma coisa assim. Teve também Tim Elliott vencendo ali o Benoit na decisão também. Deixa eu pegar aqui que alguns destaques que tivemos bacana. Teve o Jimmy Rivera, que venceu o Stamen. No geral, assim, foi um evento que entregou bastante, desde o card preliminar também. Vini, foi um eventinho bacana, né? A gente tava vindo de alguns eventos que deu uma segurada no hype, assim, mas esse foi bacana, né? O que você achou? Foi um evento legal, teve a luta da noite que foi do Abdul Razak ao Hassan lá, né? Que eu chamei de borrachinha da categoria de baixo ali, né? Em um dos vídeos de resultado que eu fiz. Porque é um cara bem parecido, né? Um cara explosivo, forte, que tem mão pesada, que gosta de ir pra cima, encurtar. Foi uma luta legal, foi uma luta interessante. O Mounir Lazzez foi o cara que venceu ele, né? Nessa luta da noite, aguentou a pressão ali. Foi, se não me engano, a primeira luta do card principal. Pra mim, realmente foi a luta da noite, acho que foi a melhor. Mas foi o que você falou, a luta do Calvin Kattar, que foi a principal ali, durou 5 rounds. O Dan Ige é um cara que vinha surpreendendo bastante, né? Inclusive eu apostei nele em 2 palpitões e consegui acertar. Tudo bem que na luta com o Edson Barbosa foi uma decisão ali, né, meio estranha. Só que aí, realmente, nessa luta não tinha como dar o palpite pra ele, né? O Calvin Kattar é realmente um cara que pegou caras mais duros. Tudo bem que tem o Edson Barbosa, né, contra o Dan Ige, mas enfim. No geral, o Calvin Kattar tá mais acostumado, né? Mas foi uma luta boa. O Calvin Kattar saiu machucado ali também. O Dan Ige mostrou que se continuar ali, ou às vezes descer de categoria, enfim, não sei o que ele vai fazer, é um cara bom, né? Aí a gente teve o Khamzat, que é o cara que vai lutar agora. Também foi uma luta legal, ele passou o trator no John Phillips. O John Phillips, coitado, acho que não conhecia, não estudou o adversário, né? Não sabia do que se tratava. E no fim ficou no chão só, não conseguiu lutar, né? E, enfim, acho que no geral foi um evento legal. Foi o que eu falei, né? Em um dos vídeos também de resultados. Pra gente que tava sem evento, ficou muito tempo sem evento,
Eu acho que mesmo tendo uma luta ou outra chata, no geral eu fico mais feliz em ter luta chata, mas ter luta, do que ficar sem nada pra gente poder curtir, né? Com certeza. E André G, também, ó, no preliminar também teve o Ricardo Ramos, o Carcassinha, que acabou perdendo, né? Pro Leron Murphy. Teve as meninas ali também da Peso Mosca, que 2 meninas que o pessoal já tá meio que criando já uma expectativa para elas, porque elas têm uma capacidade técnica boa. A Dayana Belbita e a Liana Jouja, que são recentemente contratadas aí pelo UFC. André G, você curtiu o evento? O Vini deu uma introdução bacana aí sobre o evento. O que você achou? Poxa, evento sensacional, cara. Foi aquele bem movimentado. Fui dormir tarde na quarta-feira passada, graças àquela luta, né, do Calvin Kattar, Dan Ige. Foi a primeira luta dessa quarentena aí que passou da 00:30, foi terminar bem tarde, mas valeu a pena, sim, né? Foi um evento bem legal. A gente teve lutas sensacionais ali na parte preliminar, né? A própria luta do Abdul Razak Al-Hassan e Monir Lazzez foi uma luta bem legal, acho que vale aí o destaque. A luta do Jimmy Rivera com o Steyman foi uma luta sensacional. A gente teve muita coisa bacana nesse evento. De triste mesmo foi só a apresentação do Carcassinha, que eu acho que até hoje ninguém entendeu o que ele quis fazer naquela luta, né? Boa. Bom, rapaziada... Deu uma Michel Pereirada, né? Deu, né? Eu acho que ele se esforçou, mas eu acho que ele estava muito confiante ali e acabou que foi pego no pulo, não deu pra ele. Vamos ver. Tecnicamente o Carcassinha, eu acho que ele era até melhor, assim, mas eu não sei se ele foi confiante demais ali, deu uma vacilada e sobrou pra ele. Mas não vamos se aprofundar muito nesse evento, não, que a gente tem bastante coisa pra comentar. Então a gente pode vir aí do evento que rolou no final de semana passado, que foi o UFC Fight Night Figueiredo versus Benavides, pra definir aí o cinturão dos Moscas, que até então já teve uma tentativa de definir, né, mas o Davidson acabou não batendo peso, mas também foi um evento interessante de forma geral, assim, teve muita luta. Como a gente é fã, né, então a gente já conhece grande parte e fica esperando os novos, o que eles podem trazer aí de bacana. A gente até que curte, né, então foi um evento bacana. Começou ali com o brasileiro, o Carlos Boi. Uma novidade, né? Tipo, foi a primeira luta dele no UFC. Interessante a movimentação dele, mas eu achei a questão das mãos dele, a parte técnica de mão dele, achei bem fraco. É um cara que tem que evoluir bastante aí. Que pegou o Sergei Spivak, que já é um cara conhecido no UFC, e o brasileiro acabou perdendo na decisão. André G, o que você achou desse card preliminar aí? Curtiu? Tem bons nomes aí que a gente já conhece de longa data. O que você me diz desse preliminar do evento na semana passada? Cara, também foi bem legal, né? A gente viu aí algumas coisas interessantes, outras nem tanto, né? Mas a gente viu algumas coisas interessantes, né? A gente viu aí aquela finalização sensacional que teve da Ariana Lipski. Não lembro agora se foi na parte preliminar, mas foi sensacional. Teve algumas finalizações ali por guilhotina que pegaram a gente de surpresa, né? Joe Duffy apagado ali no primeiro round. A gente também viu chegando algumas pessoas novas, alguns russos, né, mostrando aí o seu trabalho. Outros caras aí, espanhol vencendo nesse card, né? O Amir Albazi pegou o Malcolm Gordon também numa finalização legal. Então, assim, foi um ótimo início de noite. Foi um card aí que a gente conseguiu ver muita gente de muitos países sem tradição levantando aí a sua bandeira, e isso foi bem legal. Boa. E Vini, o que você achou desse preliminar aí? Você curtiu? Se quiser também comentar de alguma luta aí que você tenha visto como um destaque bacana, o que você achou? Eu gostei também do card preliminar, apesar das duas primeiras lutas do card o Brasil não sair vencedor, né? Tanto o Carlos Boi quanto o Davi Ramos, né, acabou sendo derrotado, mas no geral eu gostei até da performance dos dois, né? Óbvio que quando perde, né, sempre tem algo que o cara errou, né? Porque se ele tivesse acertado tudo, ele tinha ganho, né? Mas até que não achei tão ruim o caso do Carlos Boi, né, a luta dele. Eu acho que ele, na minha opinião, poderia até estar vencendo a luta no primeiro e segundo round. O segundo round é mais discutível,
Mas até que achei que ele tava bem no boxe, né? Porque assim, lutador peso pesado, a gente não tem expectativa tão alta, né? Pelo menos eu não tenho expectativa tão alta de que o cara vai quedar, vai buscar finalização, não sei o que lá, né? Então, pra mim, ele tava ali ok, né? Só que acabou, acho que mais preocupado com as provocações ali do que com a luta em si. E acabou sendo amassado ali no terceiro round. E o Davi Ramos me surpreendeu negativamente, assim. Eu não queria fazer uma crítica muito dura, mas porque o que eu pensei antes da luta, né? O Armando Tsarukyan é um cara da luta agarrada, se a gente for pensar. Ele é habilidoso ali na trocação, mas é um cara que é da luta agarrada. Então eu achei, o Davi Ramos vai, né? Ele tem mais gabarito ali, né? Vai conseguir se dar bem e tal, mas acabou sucumbindo, né? E eu fico meio preocupado às vezes, não que ele tenha lutado mal, ele encaixou boas mãos e tal, mas o Tsarukyan tem muito queixo, né? Mas eu me preocupo às vezes com esses caras do jiu-jitsu, que tem como arma principal o jiu-jitsu, porque eles acham, parece, que só o jiu-jitsu é o que funciona e o cara, tipo, até treina uma trocação e tal, mas quando pega cara que tem um wrestling bom, um cara que tem alguma coisa ali pra se defender do jiu-jitsu, os caras perdem a luta, né? Então, assim, às vezes me dá a sensação de que é um talento, assim, meio que desperdiçado, né? Então, eu acho que o Davi, em resumo, ele teria condições de vencer o Tsarukyan. Só que, enfim, não deu muito certo. Mas eu até que gostei da performance. Eu achei que, no geral, o Tsarukyan poderia ter se criado mais na trocação. Eu acho que o Davi Ramos conseguiu conectar golpes ali que deu um susto. Aliás, se fosse cara com menos queixo, o Davi poderia ter vencido na trocação, porque ele encaixou ali no começo da luta alguns golpes melhores, né? Acho que de destaque são os dois brasileiros, né? Teve o Joey Duff, né, que o André aí já comentou. Foi uma surpresa o resultado. Assim, o Joel é um cara que finaliza muito, né? Se não me engano, ele tem 15 finalizações já, né? Mas o Joey Duff é um cara duro, e eu achei que ia durar um pouco mais, né? Mas foi uma luta interessante também. Teve o Dolidze, que é o cara que estreou, é um cara que também gostei da performance, conseguiu um nocaute ali no primeiro round. Foi chutar e pegou o joelho, mas foi um nocaute legal. Também é um cara que parece promissor. Enfim, eu acho que esses eventos da Ilha da Luta, pela urgência, né? Estão chegando muitos caras novos e tal, que estão querendo mostrar serviço. E estão saindo lutas boas, né? Eu tava achando que, assim, no fim a gente ia ter um monte de cara chegando na pressa, meio que pra só cumprir tabela ali, pra ter gente pra lutar e tal. E no fim, não. Estão tendo surpresas que eu acho que são positivas. Pelo menos por enquanto, na maioria. O UFC tem aproveitado bastante dos eventos daquela região, né? Se pegar do Brave, ele tem aparecido muita gente muito boa do Brave. A maioria desses nomes que a gente tem falado aí, eu fiquei impressionado com a quantidade de lutador bom que sai. Não. Vai parecer que eu fiquei impressionado com um lutador bom saindo do Brave. Mas saiu muitos lutadores do Brave e a maioria desses que a gente dá destaque são todos de lá. Então, assim, pra você ver a qualidade que tem no Brave, né, e trouxe aí. E o André, eu tô vendo que ele fica de risadinha ali, agora que eu entendi, ele fica no chat ali com a rapaziada e fica aloprando ali, então eu já vou aproveitar e dando uma boa noite pra rapaziada aqui do chat também. Mandar um abraço aqui pra todo mundo que tá aqui. Valkyrisson também tá aqui com a gente, Rodrigo Mendes, Nonato Cunha, Wesley, aí tá o André G ali causando, Contragolpe, o André do Contragolpe também tá com a gente, me deu um toque aqui do áudio, eu tentei dar uma melhorada. Eu não sei que esse meu microfone aqui, ele ainda anda muito baixo, tá no limite aqui, mas eu depois vou dar uma melhorada nele. Tem a Erika também tá aqui com a gente, dando boa noite, um emoji sorrindo ali. Quem mais? O Diogo Mendes, Fertita também tá aqui com a gente, que também é daqui do Nocautecast, e quando ele não tá aqui com a gente, ao vivo ele tá ali no chat, também causando com a rapaziada. Quem mais? A AP Sincero perguntando, cadê o Mestre Orsano? Esse é uma figura. Infelizmente o Mestre Orsano também, a gente tá tentando trazer ele, mas a gente confirma com ele, só que ele tá tendo uns problemas lá, ele tá tendo que resolver e a gente tá tentando. O cachê do Mestre Orsano tá caro. A gente tá pensando em se traz o Mestre Orsano ou Rhodes, mas a gente tá na dúvida ainda se vale a pena o investimento. Quem mais? O Adriano Machado, Diogo Mendes, rapaziada, tá tudo no chat aí. Quem quiser, Alex Souza também mandou um salve ali. Quem quiser também mandar comentário, a gente vai lendo aqui. A gente tá começando a falar desse preliminar aqui. Tem um delay, né, entre o que a gente tá fazendo na transmissão com os comentários de vocês. Mas a gente vai tentar aí, todo mundo se achando, certo? A gente falou desse preliminar aí do UFC
passado. Que a gente falou de Joey Duffy também já. O Amir Albazi também é um nome bacana, finalizador que a gente viu, né, na categoria Galo, que venceu o Malcolm Gordon. Ele ainda, foi bem bacana a entrevista pós-luta dele. É uma coisa que eu gosto muito particularmente quando eu vejo um lutador que é desde criança. A gente até comentou semana passada aqui no cast, quando vem um lutador que é desde criança artista marcial, né? Eu gosto de ver porque geralmente esse pessoal se destaca. E o Amir Albazi também é um cara, ele falou, eu luto jiu-jitsu desde os 14 anos, sou lutador, quero pegar todo mundo. Bem bacana. A gente comentou do Davi Ramos também, da situação que perdeu pro Tsarukian. Quem mais? Monteiro Jackson perdeu, né, pro Brett Jones. Joey Duffy. André G, Joey Duffy, né, ele, depois da luta, a gente já comentou, mas só pra gente dar uma finalizada desse preliminar aqui, o Duffy, ele que é conhecido como o cara que finalizou o Conor McGregor, e foi, isso não no UFC, né, num evento, menor expressão, um evento da Irlanda, e ele depois da luta, né, falou que se aposentou e, de fato, assim, é um lutador bom, a gente gostava de ver, tecnicamente, um cara que trazia lutas movimentadas. Nessa luta eu achei ele parecia que ele não queria lutar, ele começou em pé e eu não sei o que ele tentou na trocação, ele tava perdidaço na trocação, notou, acho que alguém falou, o que você tá fazendo aí? Tentou mudar de nível a luta, a coisa piorou, acabou finalizado. André G, o melhor momento do Joey Duffy a gente pode considerar que é esse momento que ele finalizou o Conor McGregor ou acho que foi um nome interessante no UFC? O que você achou? Ele, quando ele chegou no UFC, ele ainda conseguiu algumas boas vitórias, né? Acho que ele começou ali com 3 ou 4 vitórias, somente uma derrota. Tinha sido até pro Dustin Poirier, numa luta que ele até deu uma boa luta pro Dustin Poirier. Naquela época eu achava que ele poderia ser um nome a vir crescer, né? Mas ele ficou muito tempo parado, quase 2 anos sem lutar, né? 2017, depois só veio voltar em 2019. Agora também, igual você falou, ele parecia um pouco sem vontade, né? Não estava tão bem treinado, né? Aí, pelo menos essa era a impressão. E é um cara que tem talento, a gente vê que é um bom lutador, mas que parece que se desinteressou pelo esporte, ou então por algum outro motivo, né? A gente não sabe se tem uma lesão por trás disso, se tem algum outro problema, né, por trás disso, mas realmente parece que é aquele caso de cara bem talentoso, mas que não consegue dar o passo adiante e acaba desistindo da carreira. Boa, André G. Pegando o comentário aqui do pessoal, o Tempo e o Espaço falando, o Vini aí, tá aqui com a gente, participação especial. Às vezes a gente tem que trazer alguém com conhecimento melhor, né, André G? Porque se for balizar por nós aqui, o negócio fica abaixo o nível. Então tem que trazer os profissionais, pô. Tem que trazer o pessoal que é profissional. O Fertita falou aqui que o Mestre Orsano só vai aparecer se tiver participação no pay-per-view, exatamente. A Erika falou, Viviane Araújo testou positivo para o Covid, realmente, infelizmente. A Jojo Calderwood vai substituir e parece que a Valentina ainda não se recuperou da lesão. Mais comentário aqui do pessoal. Davi Ramos é péssimo, o Alex Souza mandou aqui. Péssimo não é. Eu acho que ele tem uma qualidade técnica boa. E assim como o Carcassinha, teve alguém que... foi o Carcassinha que perdeu a semana passada. Pantoja também perdeu. E o Davi Ramos... Mas foram lutadores que tentaram fazer de tudo ali, se esforçaram para entregar uma luta legal, mas é aquele negócio de um cara bom encontrar um cara melhor na frente dele. Então, infelizmente não deu. Acho que o problema do Davi Ramos é que ele tem um estilo de trocação que é ruim em combinação com o jogo que ele tem de luta agarrada. Né? Porque quando o cara é muito bom na luta agarrada, geralmente o trocador vai movimentar, vai usar golpe na longa e tal. E o Davi Ramos é um cara que é pesado, plantado e com a mão pesada. Então, tipo, ele já não tem um estilo que favorece ele, né? Porque se a gente for ver o Demian é muito bom na luta agarrada, óbvio. Só que a trocação dele ele movimenta um pouco mais. Ele não é tão preso no chão que nem o Davi. Tem menos punch, né? Mas ele tem mais volume, né? Ele tem uma trocação um pouquinho diferente. Eu acho que isso que facilita com que ele chegue nos caras, né? Porque você vai pegar um cara que é bom na luta agarrada, que é grudado no chão e que tem mão pesada, é só você movimentar e não ficar na frente dele. Entendeu? Então acho que esse estilo dele
na trocação atrapalha o jogo dele na luta agarrada. Fica fácil de evitar ele, né? Basicamente. Boa. Pela categoria mosca, Alexandre Pantoja encarou Askarov, uma luta bem bacana também, muito movimentada. Pra mim também, a meu ver, também foi uma situação onde teve um lutador bom, que é o Pantoja, onde encontrou um cara bom e melhor, né? Pantoja se esforçou bastante, ele já tentou imprimir o jogo dele no começo da luta ali, no entanto ele tentou finalização, bastante posição ali para tentar uma finalização, ele foi muito arisco e foi interessante que os corners dele viram que o negócio não estava funcionando ali entre os rounds, já falaram, vai devagar esse negócio, vamos tentar em pé um pouco, mas o Askarov ele veio na ponta dos cascos. André G, um baita nome aí, né, na categoria do mosca, onde a gente tinha o Pantoja que já estava meio que de stand-by ali, caso a luta principal tivesse algum problema, mas a gente viu um Askarov bem superior, onde meio que trocou a vitrine, né? Tipo, tiraram o Pantoja da vitrine e vamos colocar agora o Askarov ali, que é um nome interessante, né? Você gostou esse novo nome? Não, porque ele já vinha, né, muito bem no UFC, mas ele demonstrou, em cima do Pantoja, como eu falei, que já era um cara que estava sendo cogitado ali para estar na luta principal, ele mostrou uma superioridade bem grande, né? Sim, cara, e acabou surpreendendo, né? Um bom nome, né? Mais um russo Vic chegando aí, dessa vez na categoria dos moscas. Cara, pegou o Alexandre Pantoja que vinha voando, né? Vinha muito bem na categoria e realmente ele se mostrou superior por todo o combate. É um cara que conseguiu se destacar e já fica na vitrine, né? Fica bem próximo, inclusive, de um title shot nessa divisão. Depois, a luta seguinte, teve a brasileira na categoria mosca feminina, as duas brasileiras, a Ariane Lipski, que encarou a Luana Dredd. Uma luta também bem rápida, primeiro round ali, elas se embolaram, teve um knockdown ali, meio com desequilíbrio da Luana Dredd, caiu de costa, ela ainda tentou encontrar ali uma finalização quando elas se engancharam ali com as pernas, mas a Ariane parece que caiu ali num banquete, parecia que as pernas da Luana Dredd estavam numa mesa e ela só olhar e falar, o que eu vou fazer? Bom, eu tenho um pé sobrando aqui, eu vou puxar. Eu acho que até ela deu uma olhada pros corners, assim, os caras falaram, olha esse pé, não sei, né, tô achando, mas uma coisa que tava na cara dela ali e uma finalização bonita pra caramba, muito rápida. A vitória que a Ariane estava precisando, né, Vini? Na situação que ela estava no evento aí, caiu como um prêmio para ela. A forma, o destaque que ela levou na mídia, todo mundo começou a falar que não sei o que, foi exatamente o que ela precisava. Melhor que isso, só se fosse um nocaute, né? Com certeza. Ainda mais porque tinha uma expectativa grande no nome dela, né, quando ela fez a estreia no UFC, porque ela era campeã do KSW, né, evento russo, um dos maiores eventos por lá, que inclusive o meu mestre de Muay Thai era campeão peso pesado lá, né, o Fernando Santoforte. E então a Ariane veio já todo mundo esperando que ela ia vir bem, aí acabou perdendo, e aí perdeu de novo. Então já começou a ficar naquela, né? Se tem uma sequência muito grande de derrotas, a gente não sabe o que vai acontecer. Então ela precisava vencer, e não só vencer, né? Ela precisava vencer bem. E ela venceu muito bem, né? Porque ela não só finalizou, ela finalizou quando ela estava sendo finalizada, né? Então ela estava sendo atacada e ela conseguiu, a partir daquilo, suportar a pressão na panturrilha, porque a Luana não soltou, né? A Luana estava tentando finalizar ela. Então ela suportou a pressão e ela conseguiu ser rápida, aliás, muito rápida, e encaixar uma finalização que não é fácil. Então a Ariane conseguiu bônus de performance, conseguiu chamar a atenção. Então ela conseguiu tudo junto, né? Ela conseguiu dinheiro, conseguiu a vitória que precisava e conseguiu chamar a atenção, porque muita gente falou sobre isso, né? Então eu acho que para ela literalmente caiu como uma luva. Eu acho até que, dependendo do nocaute, acho que a finalização seria até mais bonita, chamaria até mais atenção, né? Porque geralmente os nocautes das mulheres não são tão impactantes, né, quanto dos homens, né? Geralmente. Então eu acho que para ela, apesar do apelido, né, Rainha da Violência, foi uma violência, mas foi uma violência menos agressiva aos olhos, né? Porque a finalização é um pouco menos agressiva do que quando tem um ground and pound, cotovelo e coisas do tipo. Então eu acho que ela se deu muito bem e agora pode dormir tranquila que o emprego dela está garantido aí mais umas 3 lutas pelo menos.
André G, um outro nome que eu gostei também da luta seguinte aí que apareceu foi o Rafael Fiziev pela categoria leve, que encarou o Mark Diakiese. Diakiese que tenta e não vai, mas entregou uma luta bem bacana também, movimentada, com muitos golpes plásticos ali. Um nome bem bacana também para chegar aí no UFC, né, André G? Com certeza, esse cara mostrou aí um strike excelente, de alto nível, né? O Mark Diakiese era aquele cara que a gente sempre espera, já tem, sei lá, 3, 4 anos, ele engata uma boa sequência e morre, né, que veio, e sempre quando parece que ele vai dar o passo adiante, ele pega um outro lutador e acaba fazendo de tudo para essa pessoa ganhar o highlight, ganhar ali, né, a expressão no evento, que foi o que aconteceu. O Rafael Fiziev era um cara que vinha ali, pelo menos abaixo do radar de muita gente. Acredito que com essa luta, muita gente vai ficar de olho nesse rapaz, muita gente aí viu os highlights desse evento e estava lá o Rafael Fiziev, né? Que pode até não ser muitas vezes com os golpes, mas aquelas esquivas dele também, aquilo ali rodou o mundo. Então é um cara que chegou mostrando realmente a que veio, marcou o seu nome e já é um nome para a gente ficar de olho aí para as próximas rodadas. Luta seguinte, na co-luta principal do evento aí pela categoria médio, Jack Hermansson encarou Kelvin Gastelum, uma luta também bem curiosa. Acho que surpreendeu muita gente, por mais que eram dois lutadores bons tecnicamente, mas da forma que foi rápida a finalização no primeiro round, surpreendeu para quem não esperava que o Gastelum seria finalizado, por mais que o Jack Hermansson já demonstrou muitas finalizações bacanas no UFC, é um cara bem arisco também no chão, já foi finalizado também pro brasileiro, deu uma luta bem parelha com o Jacaré ali, mas acabou finalizando o Kelvin Gastelum. Ô Vini, bem interessante essa luta, né? Colocou o Hermansson já na cara do gol ali na categoria. O Gastelum é um baita nome para você se vencer hoje em dia no UFC. Então a gente tem algumas coisas para se levantar nessa luta, por mais que ela tenha sido curta, né? Mas o que você gostou nessa luta aí que te chamou mais atenção? Só uma correção que eu até falei no chat ali, o KSW é da Polônia, eu falei Rússia, mas é da Polônia. Então, sobre essa luta do Jack Hermansson, meu palpite, quem acompanha o palpitão aí viu que foi no Jack Hermansson, inclusive, porque, não necessariamente porque eu acho ele um melhor lutador que o Kelvin Gastelum, né? Porque tem isso de palpite, né? Às vezes o cara pode não ser o melhor lutador, mas no casamento da luta específica, do momento, você acaba dando palpite específico para um ou para outro, né? Nesse caso do Jack Hermansson, eu acreditei na vitória dele, não que fosse por finalização necessariamente, aliás eu achei que seria por decisão, porque ele é um cara que é bem mais alto do que o Kelvin Gastelum, né? Um cara mais comprido, um cara que tem uma movimentação legal, tem um gás muito bom, ele tem esse jogo de grudar, de derrubar, de buscar as finalizações. E o Kelvin Gastelum, apesar de não ter sido finalizado muitas vezes na carreira, ele foi finalizado pelo Chris Weidman e também levou a queda ali e não defende tão bem assim as quedas, né? Eu acho que tem caras que têm defesas melhores de queda do que ele. Então, na minha opinião, né, os jogos ali, o Gastelum teria basicamente a mão muito pesada para vencer a luta. Então seria só um caminho, né? Porque ele é um cara também que, mesmo com essa derrota, aliás, tendo a derrota pro Darren Till, né, com algumas derrotas nas últimas lutas, o Kelvin Gastelum é um excelente lutador, né? Então, assim, basicamente eu gostei muito da luta, o Kelvin Gastelum volta para trás, o Jack Hermansson vai ter mais chances aí. E é legal, né? Porque essa categoria peso médio precisa de mais nomes fora Yoel Romero, esses nomes que a gente já tem de sempre aí, né? Robert Whittaker, Borrachinha é um nome que chegou um pouco mais recente, né? Mas a gente precisa de mais competitividade, porque se a gente for ver categoria peso leve, peso galo, essas categorias estão ali, tipo, com um top 10 onde todo mundo é sensacional, né? E o peso médio não tava muito assim. Então eu acho que o Jack Hermansson chegar desse jeito já dá uma apimentada. Teve o Cannonier que chegou também, já deu uma apimentada. Então eu acho que a categoria peso médio tá voltando a ficar mais competitiva. Boa. E André G, o Kelvin Gastelum, eu tô com medo de virar um Johnny Hendricks da vida aí, cara. Por mais que ele tenha falado que ele tem passado por dificuldade, teve uma questão que também eu vi em alguma matéria falando que ele teve um problema de depressão, e isso com certeza a gente tem que considerar. Ele é um cara muito bom, com uma capacidade muito boa. A gente tem alguma coisa, uma pulga atrás da orelha, né?
com Gastelum, porque tem aquela questão de não bater peso, querer lutar numa categoria maior, mas eu acho que isso é mais besteira nossa que querer que o lutador lute numa categoria para render mais, do que o cara ter que lutar onde ele se sente mais confortável, né? Pelo menos ele é sincero o suficiente para lutar numa categoria que ele não precisa cortar tanto peso. Olha, cara, eu vou falar para você que essa sequência do Gastelum está sendo decepcionante, tanto para quem acompanha ele, né, quanto eu imagino para ele próprio. Ele veio a público pedir desculpas, dizer que ele está profundamente envergonhado, né, por conta de sua atuação, por conta de tudo que aconteceu. São 2 derrotas bem abaixo do nível que ele vinha apresentando até recentemente, né? Ele vinha dando problemas para todos os médios que encontrava, até aquela luta com a Adesanya foi uma luta sensacional, e as suas 2 lutas subsequentes já não foram assim tão legais. Quanto o Darren Till teve aquela apresentação pífia, agora quanto o Jack Hermansson, né? Uma luta que a gente esperava que ele voltasse um pouco mais atento, voltasse mostrando todo o seu potencial, acabou sendo finalizado numa posição até um tanto quanto besta, né, que a gente já esperava que um cara desse nível conseguisse se defender bem, conseguisse sair bem dela. A gente começa a temer pelo futuro dele, porque já são 3 derrotas em sequência, é uma categoria onde ele é bem pequeno, ele, ao mesmo tempo, não demonstra, né, tanto interesse em voltar para a categoria dos meio-médios, que era onde ele teria vantagem física, né, onde ele se enquadraria melhor, e a gente vai vendo que essa nova geração dos pesos médios são de caras bem grandes, tanto o Shabazian, o Cannonier, que não é novo, né, mas é novo na categoria, é um cara bem grande, muito forte, já lutou inclusive de peso pesado. Se ele for pegar o Jack Hermansson, ele acabou de lutar, o cara é gigante, pô. A quantidade de caras grandes que ele vai ficar, ele sempre vai ficar em desvantagem de tamanho. Então a gente começa a temer de que ele não vai conseguir fazer a sua recuperação e vai entrar numa espiral, assim como o Chris Weidman, né? 4, 5 derrotas e vai acabar aí saindo. Tomara que não, ele é um cara novo, 28 anos, tem muito por onde mostrar, por onde evoluir, por onde transformar a sua carreira, por onde mostrar ainda que é um lutador de alto nível. E essa é a nossa torcida, né? É sempre divertido ver as lutas do Kelvin Gastelum. É um cara que trouxe muito entretenimento pra gente, e a gente espera aí que ele dê a volta por cima e mostre novamente o lutador de alto nível que é. Boa, André G. Vamos para a luta principal então da noite, pela categoria mosca. Aí teve então definida a situação, onde a gente já, como a gente já sabe aí, que na última luta já deveria estar valendo o cinturão, mas não valeu por causa que o Deiveson não bateu peso, mas dessa vez foi sem deixar dúvida, sem cabeçada, sem problema de peso, uma performance perfeita do Deiveson ali. Pra mim, como pra vocês também, a gente meio que pensa todos aqui, debatendo de uma forma parecida, parecia coisa de profissional contra amador, se a gente falar de uma forma, né, com todo o respeito com o Joseph Benavidez, que é um baita veterano, um cara que já disputou cinturão muitas vezes, aí merecia, a meu ver, ficar um tempinho como campeão, aí para pelo menos fazer jus por tudo que ele já trouxe pra gente aí como lutador. Mas Deiveson foi perfeito. Vini, temos um campeão dos moscas aí, e é o terceiro cinturão brasileiro aí. Bem bacana, né? O que você achou dessa performance do Deiveson? Dessa vez eu gostei bastante da performance. Da primeira não que eu não tenha gostado, eu gostei também, mas eu acho que na primeira tinha muita margem para ter dúvida, não só por causa da cabeçada, né? O primeiro round o Benavidez tinha levado, o Benavidez estava bem na luta, então dava sim para interpretar que naquela luta o Deiveson poderia ter sido derrotado, né? Não tinha nada garantido ali, e a cabeçada mudou muito a situação da luta, porque o Benavidez foi pego em um golpe ali, logo depois de ter passado a mão na testa, né, para ver o que tinha acontecido e tal, e acabou recebendo o golpe. Então, na minha opinião, era compreensível a dúvida depois daquela primeira luta, e agora na segunda o Deiveson chegou e não deixou dúvida alguma, né? Ele mostrou que consegue bater o peso, provou que não estava doente, né, que não estava contaminado lá, e conseguiu mostrar que o Benavidez, principalmente, já não é mais o mesmo, na minha opinião.
Não só porque o Davidson é superior. Na minha opinião, esse Benavidez não é o Benavidez que a gente via tempos atrás. Não é o Benavidez que venceu o Henry Cejudo. Não estou, de forma alguma, tirando o mérito do Davidson. Eu acho que o Davidson teria qualidade para vencer a versão antiga do Benavidez da mesma forma. Só que, na minha opinião, o Benavidez não é mais o mesmo. E acho que até por isso ele ficou tão triste com a derrota e meio que assumiu que a chance dele de ser campeão do UFC não existe mais. Né? Porque realmente o tempo dele parece que já passou. Então, assim, eu acho que ele pode continuar lutando e vai ser um top 5 ali tranquilamente, vai ser um guardião ali do cinturão. Mas, infelizmente, eu não consegui enxergar a vitória dele. Eu acho que se ele lutar com o Davidson mais 10 vezes, ele provavelmente vai perder as 10. Entendeu? O Davidson é muito forte para a categoria peso mosca, muito forte, ele tem um punch absurdo. Tem algumas coisas, na minha opinião, que é perigoso, que ele tem que dar uma ajustada. Mesmo nessa luta ele tomou muitos golpes limpos no queixo, só que ele tem um queixo bom, então conseguiu suportar. Mas eu me preocupo um pouco. Ele pediu agora o Henry Cejudo e tal, então eu tenho alguns receios com isso, né? Porque o Henry Cejudo hoje é muito mais lutador que o Benavidez hoje. Então, enfim, isso aí também é um outro papo. Mas, no resumo, eu gostei da performance do Davidson, não tem como não gostar. Me surpreendeu em todos os quesitos ali, na trocação, no ground and pound, na finalização, na absorção dos golpes, na movimentação, na confiança. Então, assim, tudo que ele mostrou ali foi perfeito. Então, gostei muito da performance e agora mais um campeão. E tem mais campeões aí pela frente, né? Eu acho que o Davidson era o mais provável, né? Era entre aspas, mais fácil de ser campeão. Mas temos outros cinturões aí que podem vir, né? Vamos ver. Só pra gente não achar que tudo são flores, eu vi um erro bem grande nessa luta que não fez a vitória do Davidson ser perfeita. Faltou o Valide na entrevista, mano. Faltou o Valide, que pena, que droga. Eu acho muito legal o Valide ali, o jeito dele, estilão ali, traduzindo tudo que a gente não tá ouvindo do Davidson. Os americanos deveriam ouvir, né? Convertendo 3 palavras em 14 frases. Exato, Faltou quase, foi 99% ali essa vitória. Faltou o Valide pra fechar com chave de ouro. Rapaziada do chat aqui, tá mandando... Deixa eu ver, Fertita. Formiga tem chance de conseguir um title shot? Agora o Formiga é o cara que bateu o campeão, né? Então, pô, ó o portfólio, né, mano? É só mandar o portfólio pro Dana ali e falar, ó, eu sou o novo Joe Duffy, né? Tudo bem que o Formiga, ele venceu, se bem que assim, o Formiga é um cara, tecnicamente é muito bom. O que você acha, André G? O Formiga é um lutador muito bom, mas sempre chegava na hora H ali e dava uma escorregadinha. O que você acha? Poxa, cara, o José Formiga é exatamente isso, né? Por anos ele teve ali, né? Acho que ele sempre foi o 3º ou 4º nome dessa categoria. Sempre, quando parecia que ele ia engatar, ia chegar, ele perdia uma luta decisiva. Mas agora acho que ele já está um pouco distante, né? São 3 derrotas na sequência. Para voltar inclusive a última vitória dele foi sobre o Davidson, né? E para voltar a ter uma chance contra o campeão, ele teria que se reinventar. E no auge desses 35 anos, complicado pro Formiga, hein? Exatamente. O que você acha, Vini? Você acha que ainda dá tempo aí? Eu tô achando que não, porque eu acho que o Brandon Moreno tá na frente dele nessa corrida, né? Só que a Cara, deixa eu só entrar nesse assunto um pouquinho, porque a Rafaela tá falando disso já tem um tempo aqui no... Por favor, é que eu não tô acompanhando, chat. Tá? É que eu não peguei o começo da conversa, mas manda aí. Ela tá colocando aqui no chat uma coisa bem legal, eu vou trazer e vou fazer a pergunta para vocês, tá? Eu quero também que vocês me falem o que vocês acham. Ela tá me dizendo, né, tá dizendo pra gente aqui que a Kayla Harrison é um excelente nome para bater a Amanda, e o que a gente acha dessa luta? Quero que vocês dois me falem aí o que vocês acham. Kayla Harrison, Amanda Nunes. E a gente até vindo aí esses dias que passaram, foi o dia do amigo, né? A gente jogou lá no nosso grupo do WhatsApp também o videozinho do Kobe Covington e o Masvidal, né? Celebrando a amizade deles. E a gente levanta também essa possibilidade porque a Amanda também, até então, é amiga da Harrison, da Kayla. Treinavam juntas e não sei se ainda treinam.
Mas hoje em dia a gente não tem muito mais esse tipo de coisa. A gente vê aí Durinho, Kamaru Usman já tentando, já com luta, né, marcada. Eu acho que a Kayla, a gente também tem muitos pingos nos is, né? A Amanda, ela é superior, como o Vini falou, ela é uma menina extremamente superior a todas as que apareceram, né? Pelo menos essas últimas lutas dela aí. Tiveram meninas que deram trabalho pra ela. Mas eu acho que o fato delas treinarem juntas também diz muito. Porque a Kayla Harrison já colocou a mão na Amanda. Já sabe que o caminho, alguma coisa... Porque a capacidade técnica que a Kayla tem no wrestling, quando o cara é muito superior, ele sabe qual que é o ponto fraco do adversário, ainda mais sendo um adversário oriundo de outra luta, por mais que a Amanda também tem judô muito bom, tem wrestling muito bom. Mas também tem um lado que a Amanda também conhece um pouco da Kayla, então também ela pode saber, não, puta, no nosso treino. Então assim, é interessante essa luta por várias coisas, né? Por elas serem ex-amigas de treino, elas devem saber alguma coisa uma da outra. Então assim, tem várias possibilidades de ser uma luta bem bacana. Então assim, pra mim, eu não vejo a hora dessa luta acontecer. Espero que a Kayla consiga, né, bater peso, chegar no UFC, né, sair da... A Kayla Harrison disputou Olimpíadas com 78 quilos, né, quase 80 quilos. Então, assim, é uma Ronda Rousey muito mais turbinada de peso e tecnicamente talvez até superior, haja visto que ela foi campeã nas Olimpíadas. Então, na minha opinião, se me perguntar assim, se é a Ronda Rousey ou Kayla Harrison, a Kayla Harrison amadurecendo, pra mim vai ser muito mais lutadora do que a Ronda Rousey foi. Boa. É um baita nome, puta, espero que dê certo, assim, e você vê aqui na PFL, não é querer tirar alguém de um evento pra trazer pro UFC, mas lá na PFL também não tem mais nada pra ela não vai achar mais nada. Tem a Amanda aí e todo mundo gosta de ver um campeão dominante passar por perrengue, é o que a gente quer ver, né? Luta disputada, luta difícil pros lutadores. A função dos lutadores é essa, passar perrengue pra gente assistir, né? Então não adianta a gente querer ficar, é brasileira, vamos deixar ela muito tempo aí, puta, eu não quero. Mas aí não tem graça. Não tem graça, eu quero ver os caras se treinam tanto pra isso. Eu queria ver ela enfrentando aquela derrubando ela, eu quero ver ela se superando, ela mostrando o valor, levantando e batendo e vai pro chão e levanta e bate. Por que a gente valoriza? Porque mesmo a Amanda sendo superior e tendo título por muito tempo, é aquela coisa, é tão superior que o pessoal acha legal, ela é campeã e tal, mas tira um pouco do brilho, né? Não é aquela coisa que o cara tá ali se matando pra conseguir manter, sabe? Tipo, que você pega e fala, caraca, o cara é campeão numa... Tipo o Miocic. O Miocic defendeu 3 vezes o cinturão e todo mundo fala do cara tendo quebrado o recorde, etc. Por quê? Porque ele tá numa categoria que é quase impossível você defender o cinturão por mais de 2, 3 vezes, entendeu? Então, é mais ou menos isso. É a mesma coisa, o Demetrius Johnson defendeu o cinturão várias vezes. Só que ele defendeu um cinturão numa categoria onde ele era muito superior. É a mesma coisa. Então, as pessoas vão lembrar mais do Miocic defendendo o cinturão do que o Demetrius Johnson. Então, eu acho que para a própria Amanda, é bom que tenham meninas melhores, meninas maiores, meninas mais fortes, porque isso só valoriza ela mesma. Entendeu? Então, não é que a gente aqui tá querendo jogar um monte de pedreira para Amanda e falar, o que a gente quer ver é a Amanda se ferrar. Não, na verdade a gente quer que a Amanda seja ainda mais valorizada, vencendo adversários mais difíceis e não as mais fáceis. A mesma coisa para a Valentina. A Valentina tá pegando um monte de nome que pode jogar 3 juntas ali que a Valentina vai bater. Entendeu? Então, ainda falta tá longe de ser o que é a categoria masculina, que você pega um ranking, tem 15 caras ali que podem ser campeões. No feminino, infelizmente, estão 3 nomes, na minha opinião, dos melhores hoje, que é a Cyborg, que não tá no UFC mais, a Valentina e a Amanda. Valentina e a Amanda já lutaram 2 vezes, a Amanda não quer mais, e aí a gente fica vendo ela surrando as outras meninas que não estão nem perto, né? Esse é o resumo. Boa, rapaziada. Nocautecast, podcast de MMA feito por fãs do esporte. Rafaela, então, não tem faixa preta. A gente é faixa preta em falar de luta. Então, bora seguir aqui. Faixa preta de garganta. Isso aí. Eu sou quase coral, de falar mal dos outros eu sou faixa coral. UFC Fight Night Whittaker vs Steel vai rolar dia 25 aí, ainda na Ilha da Luta. Dana tá gostando dessa ideia da ilha, hein? Vai manter ali, eu acho que vai fazer bastante coisa ainda na ilha, não sei não se ele vai querer sair de lá tão cedo. Um evento bacana aí, tem brasileiro a rodo, então... Mais um motivo que a gente estava falando no começo do cast aqui, porque a quantidade de luta, tem 15 lutas nesse card aí, tem a luta da Mariana Rodrigues, que veio da semana passada.
Pô, o Josevan, eu tô vendo aqui que não só o Josevan, mas tem muita gente no chat falando do Zabit Magomedsharipov. Tem gente perguntando se ele tem chance contra o atual campeão, né? Pô, me esqueci completa, Alexander Volkanovski. O pessoal perguntando se ele tem chance. Poxa, acredito que sim, viu? O Zabit é um grande lutador, muito bom, muito técnico, muito violento, é um finalizador nato, mas tem um problema crônico que é a sua falta de gás. É um cara que, após o segundo round, ele começa a desacelerar muito. A gente viu isso na sua luta contra o Calvin Kattar, e esse é um problema que, se ele não corrigir, talvez ele nem chegue a disputar o cinturão. Agora eu quero passar a bola para o Vini, aproveitando aqui enquanto o Davi me arruma ali na tela. O pessoal está perguntando aqui da luta da Marina Silva. Vini, já começando aí, né, falar, isso a gente vai falar aqui no próximo card, não é isso? Da Marina Rodrigues? Isso, Marina Rodrigues, falei Marina Silva, confundi as coisas. Marina Silva é a candidata. Tô vendo muito noticiário político. Então, eu acho que a luta da Marina Rodrigues com a Carla Esparza é uma luta interessante, né? A Marina Rodrigues é a 9ª do ranking e a Carla Esparza é uma ex-campeã, é a 7ª do ranking. E nas bolsas a favorita é a Marina Rodrigues, né? Que às vezes acontece, mas não é tão comum assim, né? A gente vê o cara que tá atrás no ranking com favoritismo. Aliás, acho que eu tenho até a porcentagem aqui que eu fiz hoje isso. 61% de favoritismo para a Marina Rodrigues, então é bastante coisa, porque a Carla Esparza é uma lutadora boa, né, que coloca pressão, que gruda, que aplica queda, então tem aquele jogo básico do wrestling que anula qualquer coisa, né? Então é um jogo efetivo, porque se o cara tem a luta agarrada, você consegue se defender, se o cara é da trocação, você consegue usar para abafar e aplicar queda. Então é uma luta interessante, mas eu acho que a Marina tem jogo para bater de frente, é uma luta legal pra gente acompanhar, e eu acho que assim vai definir muita coisa pra Carla Esparza. Se ela for derrotada, provavelmente ela vai dar mais passos aí pra trás, e aí, claro, acaba sendo bom pra Marina Rodrigues, que se aproxime, por ela não ter tantas derrotas assim como a Carla Esparza acabou tendo. Eu acho que favorece bem ela. Então é uma luta que eu acho que faz sentido ali pela importância para a categoria estar ali nesse card principal, que não é um card numerado também, né? Se fosse um card numerado, aí eu acho que não teria muito sentido. Mas para esse card eu acho que está ok estar por ali, né? Cara, e é uma luta muito, muito legal para a Marina, porque é uma ex-campeã, né? Carla Esparza foi a primeira campeã dessa categoria, é uma lutadora de muito renome, né? A Marina, vem numa sequência legal, teve 2 empates aí, né? Acho que deve ser uma das poucas lutadoras que conseguiu no mundo isso, né? Exatamente. É que na última luta a Calvídeo não bateu o peso, né? Então, assim, já é uma coisa boa, né? Porque geralmente quem não bate o peso ganha, né? O empate é menos pior. Justo, cara, justo. Mas, poxa, a Marina é uma menina que tem mostrado, tem muitas credenciais, tem um jogo bom, um jogo completo, e vem crescendo e dando frente a bons nomes, pelo menos do passado, né? Randa Marcos, Teixa Torres, Jéssica Aguilar, todas elas já estiveram no top 5 dessa categoria, e agora ela pega uma ex-campeã. Você acha, cara, que isso daí é bom presságio para ela? Sempre que ela pegou essas meninas, ela teve bom desempenho. E nessa luta, o que você espera? Eu acho que sim. Eu, assim, se fosse para escolher aqui e dar um palpite, eu acho que eu iria na Marina, apesar da Carla Esparza ter aquele joguinho chato que eu falei, né? Que ela consegue grudar, ela consegue derrubar, ela tem um gás bom, né? Se movimenta bem. Então a Carla Esparza é eficiente, né? Só que a Carla Esparza muitas vezes ela é meio irregular nas performances, né? Às vezes a gente acha que ela vai ganhar e aí não se apresenta tão bem. Então eu acho que a Marina Rodrigues ela tem mais chances. Eu acho que ela tem condições ali de suportar a pressão, de tentar manter a luta ali na trocação, fazer o jogo dela. Ela tem 5 vitórias por nocaute, né? Tudo bem que no UFC em si ali, ela só venceu por decisão, tirando a luta do Contender Series ali, né? Que foi um nocaute técnico. Mas eu acho que ela tem condições de evitar a pressão da Carla Esparza. Que no final das contas eu acho que a luta vai se basear nisso, né? Quem vai conseguir impor o jogo? Porque a Carla Esparza tem o antijogo, né? O jogo da Carla Esparza é fazer com que a adversária não lute, né? Então eu acho que a Marina Rodrigues deve conseguir evitar isso e deve conseguir manter ali a luta, enfim, em pé, na trocação ali, e consegue
levar a luta mais para esse caminho, né? Ela é uma lutadora alta, né? Tem 1,70 m de altura. Se for pro chão, pode ser que consiga ele sobreviver. É faixa azul de jiu-jitsu, né? Então, acho que dá para sobreviver. Por quê? Porque a Carla Esparza também não busca necessariamente ali finalizar, né? Muitas vezes ela fica por cima ali mais para travar, para cansar, para golpear. Então, eu acho que dá para sobreviver ali a Marina e, como eu falei, é mais alta, tem uma envergadura muito boa, 1,70 m de envergadura e 1,70 m de altura é muita coisa, né? Para Carla Esparza, que é uma anãzinha. Então, eu acho que dá para a Marina manter a distância ali, trabalhar e vencer. Mas é difícil de dar palpite, assim, porque apesar nas bolsas estar 61%, foi o que eu falei, a Carla Esparza é uma incógnita. Ou ela chega ali, anula e pronto, ou ela simplesmente não consegue derrubar e acaba perdendo. Então é muito difícil de mapear, sabe, ela. Mas eu gosto da luta e eu acho que a Marina deve acabar levando, e se levar foi o que a gente falou. Por não ter derrotas no cartel e tal, eu acho que ela sobe mais fácil, sabe? Se a Carla ganhar, eu acho que pode subir uma posição só e tal, fica pouca coisa, né? Não muda muito. Agora, se a Marina ganhar, eu acho que ela rouba a 7ª posição, ou às vezes até um pouquinho mais, entendeu? Então, a categoria peso palha feminino tá legal também. Aliás, eu acho que o UFC tá ficando mais competitivo no geral, é a minha impressão. Eu acho que antigamente era mais espaçado, os melhores dos caras medianos, né? Parece que tá cada vez mais pau a pau, assim, vamos dizer. Não é uma linguagem boa para falar das mulheres, mas enfim, deu pra entender, é só a competitividade mesmo. Boa, rapaziada. Só deixar um destaque aqui do André Ribeiro, que colocou uma mensagem em destaque aqui, fazendo até uma doação para o Zé Augusto aqui do canal Nocaute. Ele falou: quero fazer uma crítica construtiva ao Nocautecast. A edição de hoje está boa, mas para ficar perfeita faltou o Mestre Orsano. E tenho dito. Isso aí, Mestre Orsano teve os problemas pessoais dele lá, não conseguiu estar com a gente. Mas vamos ver se no próximo a gente traz ele aí. A gente já começou com tudo aqui, eu tô suando aqui nessa parte técnica que tá caindo, eu tô me virando com o que dá. Mas vamos lá, já começamos bem aí fazendo uma prévia zona da luta da Marina Rodrigues com a Carla Esparza, que veio já de um evento passado. Assim também como veio o Chiamev, né, o Khamzat Chiamev veio desse último evento. Falaram na transmissão lá, a Megan Olive falou na transmissão que ele é conhecido como o Khabib 2.0. O UFC tá aproveitando, pegando, fazendo a rapa ali na rapaziada que vem do Brave. É um evento bastante bacana. A gente comentou nessa situação de 15 lutas, a gente tem tanto a do Chimaev, que entrou aí porque ele queria fazer mais uma luta e o UFC aproveitou o hype dele, como também essa luta da Marina, mas também, André G, você acha que é o caso? A gente contando aqui, tem 8 ou 9 brasileiros no card. Dei uma olhada por cima aqui. Já tivemos aí, como a gente comentou, que o pessoal trouxe no chat aí, que como chama a menina lá que teve Covid agora? Vivi Araújo. Viviane Araújo teve Covid. Então, assim, 8 brasileiros, e a maioria desses casos de Covid, infelizmente, está sendo por parte dos brasileiros. Então, assim, 15 lutas, vamos ver se pelo menos a gente chega lá às 15, né? Vamos torcer, mas também é uma possibilidade de, né? Tem tanto brasileiro, vamos colocar uns a mais aí, porque a coisa tá feia. Enfim, mas parece... É um evento bem bacana, né, André G? Se a gente pegar no preliminar, aí também tem Beth Correia e a Kianzad, tem Tanner Boozer, que também lutou há pouco tempo aí nos pesados. Infelizmente o Mestre Orsano não tá aqui para falar, que ele é o especialista em peso pesado que vai encarar o Rafael Pessoa Nunes, o bebezão. Então é um evento bem bacana, né, André G? O Massara também, a gente pode falar. O que você acha? Pois é, cara, esse evento aí em beira de praia, recheado de brasileiro, quase que é um UFC Balneário Camboriú, né? Sim. Mas olha, vou falar pra vocês, cara, que parece sim que vai ser divertido, né? Tudo mostra isso. Nathaniel Wood é o cara que vai abrir o card, é um cara legal de se ver. O Ranzan Emiv é um cara legal de se ver. O Tanner Boozer vai tentar ainda nocautear o segundo brasileiro na quarentena. Tomara aí que ele não consiga. Mosvar Revloev, né? O cara vai chegando aí e já quer mostrar trabalho. Esse é um russo bem duro, tá chegando agora também. Cara aí no peso pena, é bom ficar de olho nele. Nicolas Dalby, o cara que já tem muito tempo a gente tá vendo ele fazer um bom trabalho também ali no meio médio. Então tem muita gente legal. E claro,
card que tem o Francisco Massaranduba Trinaldo, card desse a gente não pode deixar de assistir, não é não, cara? Esse cara vale a audiência de todo brasileiro. Boa, André G. Pegar o comentário da rapaziada aqui. Tem o Zé lá também acompanhando a gente, falando que em breve ele vai estar participando do Nocautecast ao vivo. O Guildex69 quer matar o Aldo, Diogo. Eles estão comentando sobre o Aldo aqui. O Aldo vai descer para os moscas para pegar o Davidson. Você é louco. O Aldo vai ter que cortar tudo. Tinha uma mensagem pro Vini aqui, ó. Pergunta pro Vini se ele vai torcer por Borrachinha contra o Adesanya. Pergunta pra você, Vini, do Paulo Oliva. Torcer é uma palavra muito forte. Boa. Eu assim, ó, sinceramente, eu quero muito que ele seja campeão, porque ele é um lutador brasileiro e isso ajuda muito o esporte, ajuda aqui os canais que falam do esporte e tal, isso traz mais audiência. Mas, sinceramente, torcida, eu acho que não. Eu acho que não, sendo bem transparente como eu sempre sou, eu acho que eu não torço para que ele seja campeão, porque eu não acho que ele agrega muito sendo campeão. Eu acho que o Israel Adesanya, apesar de também não ser um cara dos que tem uma mensagem assim, importante e tal, eu acho que ele é mais carismático, eu acho que fala menos besteira, eu acho que ele pode não agregar tanto, mas não desagrega, que eu acho que é o que o Borrachinha faz muito, entendeu? Então a minha torcida não é por ele, pela pessoa em si e tal. Assim, como lutador eu gosto dele, eu acho que é muito bom, né? Não sou daquele cara que coloca um hype gigante nele, que você vai matar a Adesanya e vai ser dominante, vai subir, vai bater no John Jones e daqui a pouco tá no pesado com o Ngannou. Eu acho que isso aí é muita viagem na maionese. Eu acho que o Borrachinha tem que ficar no peso médio e olhe lá. Eu acho que no peso médio para ser dominante já não é fácil. Então, como eu falei, eu gosto dele como lutador, não acho ele o melhor lutador peso médio. Eu acho que ele é um bom top 5 ali, pra ficar ali, fazer o que o Romero faz, né? Ali no meio de campo, pega um cara bom, disputa o cinturão e tal, por ali eu acho que dá. Mas, respondendo a pergunta, torcer, eu acho que é uma palavra muito forte, não torço. E, aliás, digo mais, tem muitos inscritos lá do meu canal, não torcem por ele. Já fiz pesquisa, já fiz enquete, tem quase, quando eu fiz, se eu não me engano, quase metade não torcia por ele. Então, assim, tem muitos brasileiros que não torcem por ele. Então isso é uma coisa que ele devia ficar de olho, eu acho que faz parte do trash talk, faz parte de tudo aquilo que ele faz, que eu já respondi, que já deu discussão, que já deu treta, isso faz parte, entendeu? Eu nem condeno isso, eu acho que ele tem que fazer isso para se promover, só que eu acho que às vezes ele passa muito do tom, né? E isso acaba atrapalhando ele, né? Isso é ruim para ele mesmo, entendeu? Porque a gente vê um cara que é brasileiro, que vai disputar o cinturão, e metade das pessoas que você faz uma enquete, as pessoas responderem que não vão torcer pro cara, é meio preocupante, né? Então eu não torço por não gostar do cara, eu falo assim, né, abertamente, não gosto dele, não torço por ele, mas fico feliz se ele for campeão, porque eu acho que o Brasil merece mais um cinturão, e eu acho que isso no fim vai ajudar todo mundo que fala do esporte. Então por esse lado eu acabo querendo que ele vença, né? Então assim, eu vou ficar feliz dos dois cenários, se ele perder, fico feliz, se ele ganhar, fico feliz também. Boa. Vini tá todo wrestler hoje, né? Saindo bem ali, tá controlando. Vamos mais pergunta aqui. André G, ó, Marina vencendo essa luta. Ela já pega title shot? Você acha que ela pega quem title shot, André G? Ciro Gomes ou Haddad? Você confundiu. Poxa, essa daí foi sacanagem. E a galera não perdoa. Boa, vamos seguir rapidinho. Que eu tava pegando essa mensagem, tava lá em cima. Mas aqui, vamos pegar mais pra baixo. Se o Deus da Guerra e o Code é Jesus na causa. Borracha bonito, fala muita bobeira. É lutador empolgante. O Itaker vai ceifar a alma do tio. Bom, então vamos seguir aqui. O card ainda tem algumas coisinhas. Eu vou tentar passar para as lutas que a gente vai discutir, mas ainda tem o Alex Cowboy e o Peter Sobota, uma luta bem bacana. Tem o Paul Craig aí que vai entregar mais uma surra, né? Geralmente ele entrega boas surras que ele leva. Isso que é o que o Paul Craig mais faz de melhor. E quando ele ganha, ele apanha também. Isso que é incrível, para ganhar nos últimos segundos. Já falamos de Carlos Parza e Marina Rodrigues. Agora vamos comentar aqui de forma até rápida, porque é uma luta, eu acho que bem curiosa pra gente, pra todo fã de MMA, principalmente os hardcore aí. Estamos vendo aí uma possível renovação nos pesados. Então vai ter nos pesos pesados Fabrício Verdun, que tá vindo de um tempo parado aí, vai encarar o Alexander Gustafsson, bem curioso. André G,
O que você acha dessa luta aí? O que você espera? Cara, eu vou falar para você que essa é uma daquelas lutas que a gente fica ansioso para assistir e ao mesmo tempo você adoraria que nunca tivesse sido marcada. Alexander Gustafsson voltando aí de uma aposentadoria só 1 ano e meio parado, né? Fabrício Werdum, que recém voltou aí de uma parada forçada, né? Durante 2 ou 3 anos, agora eu não me recordo, ficou parado aí por doping, fez uma luta de volta muito ruim. Fabrício Werdum foi bem abaixo das expectativas, né? Mesmo quando ele esteve no chão, que é onde a gente esperava um domínio melhor dele, né? Tudo bem que o Alexander Oleinik é um excelente grappler, excelente lutador de solo, mas a gente esperava um domínio melhor do Fabrício Werdum e isso ele não mostrou. Isso acende todas as luzes para essa próxima luta contra o Alexander Gustafsson, que por mais que não vinha aí muito motivado, não tivesse tendo boas apresentações, foi finalizado na sua última luta, né, na sua última derrota, ainda assim ele é um lutador muito competente, de bom volume, que é superior em pé, é muito grande, né, vai ter uma envergadura maior, e se esse cara se acostumar bem à nova categoria, ele tem tudo aí para deixar o brasileiro em apuros. Agora eu quero saber de vocês. Vocês estão empolgados para essa luta também? E aí, Vini, o que você me diz aí? Eu tô pela curiosidade de ver o Gustafsson nos pesos pesados. Porque, assim, pelo momento dos dois, não tem como dizer que a gente tá empolgado, né? Porque o Werdum tava parado, quando voltou fez uma luta lamentável, acho que uma das lutas mais tristes que eu já assisti do Werdum. Foi realmente uma performance horrível. Eu gosto muito do Werdum, mas até ele reconheceu que foi uma performance ruim. Apanhar do Alexei Oleinik em pé é inadmissível. Assim, realmente... e é aquela coisa, né? Nem tecnicamente, ele apanhou porque ele cansou. Então, enfim, aquela luta foi horrível. E o Gustafsson estava aposentado, então não tem muito o que a gente se empolgar com o momento em si. Mas realmente me desperta interesse e eu tenho muita vontade e curiosidade de assistir, porque primeiro que eu quero ver o Gustafsson nessa categoria. Ele é um cara muito alto, ele é mais alto que o Werdum, inclusive, tem mais envergadura que o Werdum também, e ele é um cara que é óbvio que tem peso para lutar no peso pesado, né? Ele perde muito peso para lutar no meio pesado, então ele naturalmente ali fica com 105 quilos, ele falou, 105, 106, 104 ali, então é um cara que dá para lutar ali, e é um cara que, na minha opinião, ele tem no pacote, né, dele como lutador, muito mais a entregar do que a maioria dos pesos pesados do UFC. Né? Ele tem uma trocação melhor do que muitos lutadores por ali, uma movimentação melhor, um condicionamento melhor, mesmo a luta agarrada, comparando com o que a gente tem nos pesos pesados, também é um cara habilidoso. Então eu acho que o Gustafsson, se conseguir aguentar a pressão dos golpes dos pesos pesados, né, e conseguir manter mais ou menos o Gustafsson que ele é no meio pesado, eu acho que dá sim para ele entregar muita coisa aí. E se for parecido com o Gustafsson dos meios pesados, eu acho que o Werdum perde essa luta. Pelo momento do Werdum, eu concordo com as bolsas. Eu acho que o Gustafsson é sim favorito. É realmente triste a gente falar que um ex-campeão, né, da categoria, que venceu o Velasquez, que venceu o Fedor Emelianenko, é bastante zebra contra o Gustafsson, que nem é da categoria e está aposentado. Mas é para vocês verem como custa caro para a reputação você perder do Alexei Oleinik na trocação. Entendeu? Boa. Considerando o Gustafsson é o 7º dos meio pesados, o Werdum 14, né, dos pesados. Vamos para a luta co-principal, lutão aí. Uma luta merecida, acho que para os dois, não que os fãs de MMA, a meu ver, queiram ver, mas eu acho que a gente respeita a importância dela, né, toda a simbologia que representa essa luta, que é pelos meio pesado, Maurício Shogun Rua versus Antônio Rogério Nogueira, o Minotouro. A terceira luta entre eles, teve a primeira que foi há 15 anos, então acho que foi em 2005, foi no Pride, foi na decisão. O Shogun tem uma foto clássica também do Shogun, que ele tá dando um pisão, ele tá voando assim, né, querendo dar um pisão. Essa luta foi bem bacana. Depois teve a outra que acho que foi em 2015, se não me engano, no UFC já, também na decisão. O Shogun venceu a segunda luta e eles vão agora fazer essa terceira aí,
eu não cheguei a ver se tem alguma declaração de aposentadoria. Vou ver se meus amigos aqui sabem, mas eu acho que é meio que um ar assim, né? Então, assim, eu acho que é uma luta pra gente respeitar, né? Por mais que a gente fale, né? Situação de um, de outro, não dá pra gente achar que os caras vão ficar o Superman pra sempre e tem que parar na hora que a gente para, né? Então, é uma luta sincera de dois caras que estão aí. Eu acho que o Shogun tá num momento melhor, tá vindo de uma sequência bem melhor. André G, o que você acha dessa luta aí? O Shogun, pra mim, pra vocês também, é um dos maiores lutadores que a gente acompanha e acompanhou lutando. O que você me diz, André G? Cara, essa daí vem em ritmo de showball, né? Parece aquelas lutas que o pessoal, cara, só pela zoeira, o pessoal vai lá pra brincar e tomar um chopp depois, né? Terceira luta entre essas duas lendas do esporte. Pô, realmente, velho, Maurício Shogun Rua é um dos grandes dessa categoria, aquele cara que assombrou a época do Pride, depois ainda conseguiu conquistar o título do UFC, né? Coisa rara, né? O cara ser campeão nos dois eventos. Mas nos últimos anos aí, os dois vêm numa sequência muito inconstante, mostrando já uma descida de ladeira, né? Não tão naquele ritmo que eles mostravam na década passada. Vai ser uma luta, não acredito que vai ser divertida como foi a primeira, que é uma das melhores lutas que eu vi na minha vida até hoje, é uma das minhas lutas favoritas. A segunda luta dos dois já não foi tudo isso, e agora, né, já passados 5 anos dela, não sei o que eles tiveram na cabeça de colocar. Vou apostar também aí no Maurício Shogun Rua, ele é mais novo, né, parece mais inteiro. Nas últimas rodadas ele estava até com uma sequência legal, né, tinha vencido 4 de 5 lutas, então acredito que ele vai se superar. O Antônio, o Minotauro, ele também está sempre envolto ali com lesões, né? Tem problema crônico nas costas, tem problema nos joelhos, né? Um cara que a gente nunca consegue ver ele na ponta dos cascos. Espero que pelo menos ele saia bem. Não vai nem dar para ver esse cara sair aplaudido, né? Porque não vai ter público. Mas espero que ele saia bem, saia saudável, né? Consiga dar um show legal para a galera e pode sair de cabeça erguida, porque o que ele construiu nesse esporte, sensacional, tem o nome dele aí marcado na história para todo mundo que é amante de MMA e é brasileiro, tem esse cara aí como uma figura assim muito importante, realmente um ídolo, né, do esporte pra gente. Boa. E Vini, o que você acha? Você acha que é mais ou menos esse gosto? É uma luta que não necessariamente a gente queria ver, mas a gente respeita? Você acha que é mais ou menos por aí? E se quiser também completar com mais coisa? Eu acho que é mais ou menos por aí, né? Não é uma luta que o público, na minha opinião, pediu. Eu nunca vi ninguém pedindo essa luta, essa terceira luta. Apesar da primeira e da segunda terem sido lutas interessantes, mesmo a segunda, é óbvio, não dá pra comparar com a primeira, porque a primeira foi uma performance dos dois lados realmente excelente. É aquela coisa, é uma luta que fica pra quem entra pra história, né? Então, acho que não dava nem para ter uma expectativa de que fosse na segunda luta igual a primeira, né? Mas foi uma luta ok, né? Tem muitas lutas piores. Só que eu acho que essa terceira luta tem tudo para ser a pior das três, porque o tempo passou para os dois. Então, na questão lógica da coisa, essa luta em teoria pode ser a pior. Mas eu acho que tem alguns ingredientes a favor, né? Eu acho que o Minotauro, por ser a última luta, né? Ele declarou que é a última luta, o Minotauro depois confirmou e tal, então é a luta de despedida. O Shogun tá numa fase melhor, mas também a gente não sabe por quanto tempo vai lutar, então também deve tentar entregar o máximo possível. É uma luta só de 3 rounds, também não tinha como ser de 5, porque qualquer um dos dois podia infartar antes de chegar ao 5º round, então tem que ser uma luta de 3 rounds mesmo. E eu acho que assim, eu tô mais ou menos com o mesmo sentimento de Gustafsson na luta contra o Verdun, sabe? É uma luta que eu não esperava, não tenho tanta expectativa, mas eu tenho a curiosidade de saber o que vai acontecer. Eu acho que se eles pelo menos se entregarem, né? Aquela coisa, pode cansar no primeiro round e tal, mas se mostrar a garra, sabe, de mesmo cansado tentar ali ir pra luta e tal, isso já emociona o público, já dá aquela empolgação. Então, eu acho que é suficiente. Então, se os dois entrarem ali realmente com o espírito da primeira luta e até da segunda, de ir pra guerra, eu acho que pode ser uma luta muito boa. Aliás, uma das melhores do card, se os dois forem de coração. Porque é aquela coisa, o Minotauro é um cara que tem mais lesão do que o irmão, né? O irmão foi atropelado por um caminhão e quem tem mais lesão é o cara que não foi atropelado.
É difícil de entender, né? Mas ele tem um boxe excelente, né? Ele é muito bom no boxe, acho que é a melhor arma dele, né? E o Shogun, ele é pior nas mãos, na minha opinião, só que no conjunto da trocação ele é melhor, né? É muito melhor na trocação no geral. Então, assim, tecnicamente, os dois têm condições, mesmo sem gás, mesmo sem tudo isso que a gente já sabe, eles têm condições de entregar a luta boa. A questão é até onde eles estão dispostos. E tem um detalhe também, o Shogun não tem mais o mesmo queixo, né? O Shogun tinha um queixo absurdo, onde ele foi surrado pelo John Jones ali, e ele desistiu da luta de tanto que apanhou, né? Ele bateu ali, mas foi no mesmo momento que o juiz parou a luta, né? Mas, enfim, ele apanhou e ficou consciente ali, né? Não sei que danos que trouxe para a vida dele ali, mas ele aguentou. Só que agora a gente já sabe que ele não tem mais tanto esse queixo, né? Pegou o Anthony Smith ali, tudo bem que é um cara duro, mas o Shogun ele fica grog com muito mais facilidade. Quando ele lutou com o Paul Craig, eu tava no ginásio de Ibirapuera, né? E o Shogun sentiu várias pancadas ali do Paul Craig, que não é um cara que tem muito punch, né? Aliás, a técnica dele é muito menor do que do Minotauro. Então, assim, eu acho que é uma luta... No momento de hoje, o momento pro Shogun é melhor e tal, mas o Shogun tem que lutar sério. Se ele chegar naquela, já ganhei 2 vezes e tal, não sei o quê, eu acho que é perigoso. Eu acho que o Minotauro, somando as 2 derrotas que tá engasgada, com um bom boxe e com a última luta ali para se aposentar, eu acho que é uma combinação perigosa aí, o que pode dar uma pimentada. Mas eu tô com as bolsas, eu tô com o Shogun, tô com o André G também. Eu acho que o Shogun, no geral, no momento, não tem como falar que ele é zebra. É muito difícil alguém chegar aqui e falar, é zebra. Mas eu acho que vai ser legal. Boa. A gente já... Tô vendo que o pessoal tá pedindo pra falar do Jiri Prochazka. Realmente, passei dela, devia ter comentado lá do evento passado. Já a gente fala. Estão pedindo também pra falar da Mariana Rodrigues aqui no chat. A gente falou bastante dela aqui, mas eu vi que o André G também deu uma conversada ali e dando a opinião dele. Vamos para a luta principal, pessoal, peso médio aqui, Robert Whittaker versus Darren Till, uma luta que vai definir... a gente falou do Borrachinha aqui, né, que é o próximo na fila do Adesanya. Eu vi agora à tarde, curioso, o UFC, a conta oficial do UFC no Twitter, né, porque tem o UFC Brasil, tem o UFC Canadá, o UFC... Aliás, eu quase mandei aniversário feliz aniversário pro Adesanya, só que eu vi que era o UFC Austrália. Eu falei, puta, é amanhã, então eu nem vou mandar, tipo, por causa do fuso. Mas a conta oficial do UFC colocou uma foto do Adesanya, né, com o cinturão, perguntando quem da próxima semana que pode ser o próximo pra encarar o Adesanya. Então, assim, não sei se eles estão querendo levantar o próximo evento pra aparecer, ou o Dana falar, posta lá no UFC, o Borrachinha tá mandando groselha aqui pra mim no celular, só pra dar uma aquecida. Mas essa pode ser que um desses dois disputa, mas eu acredito que mereça também o Borrachinha. Mas vamos ver. Whittaker e Darren Till, André G, começando por você aí, uma luta bem interessante. Eu vejo o Whittaker, um cara, a experiência dele, e considerando o Darren Till é um cara bom, eu gosto dele, mas eu tenho uma sensação que às vezes ele dá uma amarelada, sabe? Não sei se é brincadeira dele às vezes. Eu não queria lutar com o Romero, falar brincando, mas parece que chega uma hora que ele dá uma rateada, e o Whittaker é um cara muito experiente. Muito. É um cara que sabe, se tiver uma brecha pra vencer uma luta, o Whittaker vai achar aquela brechinha ali. O que você acha, André G? Luta interessante, né? 2 ex-pesos meio-médios, 2 caras que fizeram, né, o início da sua carreira do UFC naquela categoria e agora estão, né? O Robert Whittaker mudou completamente de patamar depois que subiu. O Darren Till está tentando agora, né, com essa luta, chegar no mesmo local onde o Robert já chegou, né, que é no cinturão dos médios do UFC. Luta interessante, né? 2 caras muito bons. Darren Till, igual você falou, ele é um cara que às vezes parece que ele chega num ponto e não consegue ir adiante, né? Ele vem de 4 atuações muito ruins. Desde quando ele ganhou do Stephen Thompson, numa luta muito contestada, né? E depois pegou o Tyron Woodley. Acho que foi a única vez na história onde um desafiante, né, foi dominado durante todo o tempo e só não soltou nenhum golpe, ou soltou apenas um golpe, mas é uma coisa assim absurda, né? Levou centenas de golpes e não fez nada a luta inteira. Depois um nocaute avassalador do Jorge Masvidal, luta ruim contra o Kelvin Gastelum, né? O Gastelum também foi muito ruim, mas poxa, ali ninguém se destacou. Então é um cara que
vinha impressionando bastante até naquela sequência, né, até o Donald Cerrone, e agora a gente não sabe qual é o Darren Till que vai aparecer no octógono, se é o cara brilhante, assassino, ou se é o cara apático e realmente ficar aquém dos seus talentos. Se for esse cara, ele vai ser presa fácil para o Robert Whittaker, que é um cara que está sempre ali tentando se colocar no limite do que é possível, né? Ele foi ao limite contra o Yoel Romero nas 2 vezes. Contra Israel Adesanya, ele estava voltando de um longo período, de uma lesão bem complicada, e mesmo assim ele se entregou, deu luta no primeiro tempo, no primeiro round, né, até ele ser completamente suplantado ali no segundo round. Ele também fez lutas excelentes contra o Ronaldo Jacaré, né, cara? Pô, baita de um nocaute. É um cara que mostrou ter uma qualidade muito grande no seu jogo em pé, tem uma movimentação sensacional no octógono, né? Mostrou isso contra o Yoel Romero, que sabe manter muito bem a distância. Uma luta, um encaixe muito legal. Agora, tudo que vai definir se vai ser uma luta excitante ou chata é o Darren Till. A gente vai ter que ver aí como ele vai se portar frente a esse pesadelo que é o Robert Whittaker, de 84 quilos. Boa. E você, Vini, a gente tem uma situação aí onde que o Whittaker já disputou cinturão uma porrada de vezes, foi campeão, né? Já disputou várias vezes aí depois, e tem um cara aí novo que é o Till. E sobre essa luta, o que você espera? Se tem esse feeling também do Till, às vezes parece que ele vai numa insegurança que a gente fica com o pé atrás de apostar nele, e tem palpitão essa semana, né? Então deixa pra rapaziada aí que a gente vai fazer o palpitão. Então é bom que quem tá assistindo não leve em consideração o que a gente fala aqui, pra também não ser influenciado. Mas e aí, Vini, o que você me diz dessa luta principal aí? Então, é uma luta bem interessante. Eu acho que o UFC foi bem generoso com o Darren Till, inclusive, de já dar o Robert Whittaker pra ele. Não que o Robert Whittaker seja um cara fácil, não é isso que eu tô dizendo, mas é que se ele vencer, ele já tá na cara do gol. Né? Então, eu acho que o UFC deu uma boa ajudada aí pro Darren Till, mas eu, sinceramente, também não boto muita fé assim, não. Eu acho que o Darren Till, na hora que pega os caras, assim como pegou o Tyron Woodley e sei lá o que aconteceu, travou o Tyron Woodley, ficou à vontade na luta, tudo bem que mérito do Tyron Woodley, né, mas o Darren Till não me passa a confiança e a constância nas performances que o Robert Whittaker me passa. O Whittaker parece um cara mais constante, é um cara mais fácil da gente saber e dar um palpite nele, por exemplo, né? Apesar de que eu dei um palpite contra ele quando foi com a Adesanya, mas por uma questão de casamento de jogo, né? Porque o Whittaker a gente já tem bem mapeado no que ele fez ali, pelas lutas que ele fez com o Romero, ele lutou ali 10 rounds, então a gente já sabe muito bem, conhece muito bem o Whittaker, principalmente em lutas de 5 rounds. Então é uma luta principal, vão ter 5 rounds. O Darren Till a gente não conhece muito bem numa luta de 5 rounds, a gente viu contra o Stephen Thompson, mas foi uma luta contestada, uma luta que não teve tanta movimentação, e o Robert Whittaker é aquele cara que vai pra guerra. A gente viu o que ele fez com o Romero. Diferente do que a maioria dos atletas fazem quando enfrentam o Romero, que é ficar com medo, o Whittaker foi pra guerra por 10 rounds com o Romero. Então, assim, eu acho que se o Whittaker, vamos supor que perca 2 rounds ali pro Darren Till na pontuação, a gente pode ter certeza que o Whittaker vai pra matar, entendeu? Então eu acho que vai ser uma luta muito legal. Eu acho que o Whittaker é favorito, eu concordo com as bolsas, apesar da luta estar bem parelha nas bolsas, está quase empatada, né? Está 52% pro Whittaker. Eu ainda não reassisti a luta, né? Quando eu reassisto, às vezes, pode ser que eu mude de opinião, porque eu saio meio que anotando ali algumas características e tal, mas, assim, de forma preliminar eu vou de Whittaker. Eu acho que, no geral, ele é melhor do que o Darren Till. Só que tem realmente algumas coisas ali que são imprevisíveis, né? O Darren Till lutando 5 rounds, a luta com o Kelvin Gastelum, parece que o Darren Till fez o suficiente só para vencer a luta, não mostrou muita diferença, né? Ele fez o básico ali, tô ganhando a luta assim e tal, parece que não revelou o que ele pode fazer, assim, sabe? Eu acho que ele tem mais para entregar. Só que o problema é a constância, né? Um cara tem as performances sempre praticamente no mesmo nível, que é o Whittaker, que foi campeão, por isso que defendeu também os cinturões. Então é um cara que dificilmente a gente vê o Whittaker lutando muito mal. Tudo bem que ele perdeu do Adesanya, mas o Adesanya é excepcional na trocação, né? Eu acho que às vezes também as bolsas meio que jogaram o favoritismo do Whittaker para baixo, porque ele perdeu ali do Adesanya por um nocaute, tomou um knockdown no finalzinho do primeiro round e tal. Então acho que meio que deram uma desvalorizada no Whittaker.
Porque, na minha opinião, olhando os dois lutadores, eu acho que o Whittaker deveria ter um favoritismo até um pouco maior do que 52% a 48%. O cara era campeão até ontem. O cara ganhou 2 lutas contra o Yoel Romero. Por que raios estão botando o Darren Till, que era da categoria de baixo, com quase um empate técnico com ele? Né? É meio bizarro. Mas eu acho que vai ser uma luta legal. Eu acho que deve durar, e se durar, eu acho que tem tudo pra ser trocação. Se o Darren Till não ficar com medo, eu acho que tem tudo pra ser a luta da noite. Se ele for pra guerra, assim como o Romero foi, tem tudo pra ser a luta da noite, com certeza. Boa, rapaziada. Bom, vamos só voltar aqui. O pessoal tá pedindo no chat pra gente falar do Jiri Prochazka. Vamos fazer uma resenhazinha breve dele aqui, porque a gente também já comentou em casts passado, mas a gente vai mandar algumas palavras sobre o rapaz que lutou lá no UFC 251, que foi a luta principal do card preliminar, né? Que ele encarou pelos meio pesados ali o Volkan Ozdemir. Foi uma luta, um nocaute técnico, né, no segundo round. Um cara que vem do kickboxing e é o que eu falo, que eu penso, a categoria meio pesada, ele tá numa situação tão difícil que aparece um cara desse aí, a gente já, né, já vê o cara em várias possibilidades lá pra frente. E eu acho que é isso que vai acontecer um pouquinho ali. No entanto, que ele acho que já entrou em 8º. Eu preciso olhar o ranking aqui. Mas se eu não me engano, acho que ele entrou em 8º no ranking dos meio pesados. Bem bacana, né? Podia ser um pouquinho antes, mais pra baixo ali, pra depois fazer mais algumas lutas empolgantes aí no meio. Mas é um cara bem bacana. André G, que gostou do Prochazka aí, do que ele apresentou. E como eu falei, meio pesado, que vinha aí pra gente é lucro, né? Poxa, cara, e dessa vez o lucro é grande, viu? Porque o Jiri Prochazka é um cara muito bom, né? Ele já era campeão do Rise, né, também, por anos mostrando ali o seu talento ali, né, no evento japonês. É um cara que conseguiu vitórias ali sobre ex-lutadores do UFC, ex-campeões do Bellator, e agora chega no UFC fazendo o que ele fez, uma coisa assim avassaladora, que foi esse nocaute contra o Volkan Ozdemir, que deixou todo mundo de boca aberta e pensando, poxa, quem que é esse cara que mal chegou e já está colocando um ex-desafiante ao cinturão para dormir, né, dessa maneira. Volkan é um lutador realmente muito bom, experimentado, já teve adversários ali que são grandes grapplers, já teve adversários que são grandes trocadores, e olha, vou falar para você, se essa defesa dele de golpes melhorar um pouco, né, e a sua defesa também de chão se mostrar tão eficiente no UFC quanto era eficiente no Rising, é um cara que vem para abalar aí essa categoria e que pode começar a embolar ali esse top 5. Agora eu quero saber do Vini, também ficou empolgado com esse cara, Vini? Ô Vini, até só para falar aqui que ele tá vindo de vitória sobre o Khabib Holloway, o Ozdemir e Maldonado, né? Eu fiquei com o pé atrás vendo que era Khabib Holloway e Maldonado, que não, pra mim, pelo menos, não representa tanta coisa. Mas ele mostrou muito mais do que o cartel recente dele mostrava, né? E os meio pesado, né, Vini? Ele é uma categoria bacana, porque ela tá ali entre, né, ela conversa com a categoria pesada, mas tem uma diferença muito gritante entre o pesado e o meio pesado, porque o meio pesado precisa de atleticismo, velocidade, né, e um jogo mais completo. Do pesado não, parece que os caras vão lá, estacionam, falam, tô aqui e vamos ver o que dá. Mas os meio pesados precisa um pouco disso que o Prochazka trouxe, né, movimentação, controle de distância ali, foi bem bacana dele. E o que você achou dele aí? Eu gostei bastante, gostei muito, inclusive, da performance dele. Lembrou muito, não tem como não pensar nisso, lembrou muito o Johnny Walker quando chegou, só que o Johnny Walker começou pegando nomes muito mais lights, né? O Prochazka já chegou pegando um ex-desafiante ao cinturão, então assim, já jogaram um teste muito mais difícil para o Prochazka, e o Prochazka venceu e venceu muito bem. Ele é um cara muito alto, é um cara que tem uma envergadura muito boa, controla muito bem a distância, por isso que confia muito no queixo ali, né? Acaba tomando alguns golpes, mas aparentemente ele tem um queixo bom. E eu acabei, inclusive, quando eu dei o palpite, né, no palpitão, eu dei pro Jiri Prochazka, porque, inclusive, quando eu assisti a luta contra o Fábio Maldonado, o Maldonado não é um cara muito bom, assim, no MMA, é um cara ok, só que a resistência de golpes do Fábio Maldonado é uma das melhores que tem na história do MMA. O cara realmente aguenta muita pancada.
E quando ele lutou com o Prochazka, ele tomou 2 golpes e já se fechou no canto do ringue e ficou lá parado. Ele congelou ali, não sei o que aconteceu. Então, assim, a mão do Prochazka, eu já imaginei ali que seria forte, né? E quando começou a luta com o Özdemir, que o Özdemir tomou ali e desligou, eu falei, realmente a mão do cara é forte. Então, até nessa comparação com o Johnny Walker, parece, na minha opinião, pelo menos o Johnny Walker nessas versões que a gente viu dele, né, das vitórias e também das derrotas, parece que é um Johnny Walker que é um pouco mais efetivo, que brinca menos, aparentemente tem uma variedade de golpes menor do que o Johnny Walker, só que em compensação ele tem mais punch, né? A gente não vê o Johnny Walker, quando dá soco, a gente não vê ele fazendo tanto estrago assim. O Prochazka parece que tem muito mais força física quando ele solta a pancada. E ele solta com bastante precisão também. Alguns nocautes do Johnny Walker, como a cotovelada rodada, essas coisas, não foi sorte, não acho que é sorte, que é ruim falar que foi sorte. Mas é um golpe que é difícil de acontecer, né? Então, assim, é muito mais provável, a gente sabe, ver nocautes como o Prochazka encaixando a mão ali, entendeu? Então, eu acho que é um cara que merece estar na 8ª posição ali do ranking, venceu o Özdemir, como eu disse, é um cara que disputou cinturão, um cara que bota terror em um monte de gente, então ele já chegou ali vencendo bem. E aquela coisa, o 7º é o Gustafsson, que talvez não fique na categoria. Então, essa 8ª posição pode virar a 7ª já. E ali pra frente dele ele já vai encontrar um monte de pedreira. Vai encontrar um Anthony Smith, vai encontrar um Glover Teixeira, um Corey Anderson, Ian Blachowicz, Marreta e Dominic Reyes. Então, assim, beleza, você venceu ali o Özdemir, então se prepara, porque na sua frente só sobrou o que a categoria tem, né? Porque dali pra trás são nomes que a gente sabe que, beleza, legal e tal, mas assim, o forte da categoria tá todo na frente dele. Então ele vai ter que manter o pé no chão, saber que tem que tomar cuidado com os golpes que ele recebe no rosto, porque receber os golpes no rosto do Özdemir já era perigoso. E agora dos caras que estão na frente dele, vai tomar golpe no rosto do Marreta? Vai tomar a patada do Glover, vai tomar a porrada do Dominic Reyes, vai arriscar com o Corey Anderson, entendeu? Então eu acho que a gente pode... Eu, assim, tô com uma expectativa alta por ele. Não, tô tentando não ficar muito no hype, mas eu acho que ele tem condições de entregar luta boa e é um cara que faz luta diferente, que vende bem, que faz luta legal, sabe? É um cara que brinca um pouco, mas ele brinca na luta. Ele não tá fazendo coisa inútil, né? Não tá dando mortal, não tá fazendo coisa que não serve pra nada. Ele tá fazendo alguma coisa que tem utilidade. Então, eu particularmente gosto e acho que dá pra esperar ele chegar no top 5. Acho que no top 5 ali, eu acredito que ele consegue chegar. Boa. Rapaziada, eu deveria ter colocado a coluna do Matchmaker entre um evento e outro, mas como a gente teve aqueles problemas técnicos, eu acabei tendo que parar pra resolver. Eu vou puxar agora pra daqui a pouco a gente vir com o nosso grande debate, que vai ter um tema bem bacana, hein? Vamos lá. O Matchmaker da casa. Olá, meus amigos do Nocautecast, aqui é o Gabriel Satter com o Matchmaker da casa. Enfim, depois dessa vitória avassaladora do Davidson Figueiredo, quem será o próximo a enfrentar o brasileiro brutal? Bom, eu penso no Brandon Moreno, número 3 do ranking, ele vem abaixo do Joseph Benavidez, e com isso, né, pela questão de ranking, ele tem uma vitória até a menos do que o Alex Perez, né, ele empatou com o Askarov no passado, né, o próprio Brandon Moreno, mas ele bateu o Kai Kara-France, que é top 10, e bateu o Jussier Formiga. Então acredito que ele seja, pela colocação no ranking também, um bom nome para o brasileiro. O Brandon Moreno também fez o seu dever de casa, porque já provocou o campeão nas redes sociais, enfim, fez o papel dele, entendeu? Claro que vale lembrar que Alex Perez também está na disputa, mas deve pegar de repente o Askarov ali, que vai assumir a colocação do Pantoja, eles devem ficar na mesma colocação, então ele fica bom também para fazer um tirateima, ou melhor, uma luta entre os dois, para determinar depois que o Davidson pegar o Brandon, quem que luta a seguir. Vale lembrar também que o Cody Garbrandt já demonstrou interesse em baixar de peso e enfrentar o brasileiro. Então, assim, o UFC gosta desse tipo de luta, tem muito apelo, é um ex-campeão da categoria de cima. Então, não fiquem surpresos se essa luta ocorrer. E, de repente, também é muito interessante para o brasileiro fazer uma money fight, né, que ele vai arrecadar muito mais, entendeu? Então, também tem esse lado interessante do show business que pode, muitas vezes, trazer um retorno para o brasileiro que ele merece. E aí, a seguir, eu pensei no Jack Hermansson também, que teve uma vitória incrível, né, batendo o Gastelum. E ele já fez o meu trabalho, na verdade, né, gente? Porque ele já destrinchou de uma forma muito inteligente o cenário da categoria. É muito bacana quando o atleta tem esse conhecimento, né? Porque Borrachinha enfrenta a Adesanya em setembro. E aí, quem ganhar dessa luta, se não tiver uma lesão muito séria, deve enfrentar o Cannonier. E após isso, tem essa luta da semana que vem agora, né? Essa luta do dia 25 agora.
entre Robert Whittaker contra o Darren Till. Com isso, quem vencer essa luta pode pegar o The Joker, né? O Jack Hermanson. Seria uma lutaça e ele mesmo falou isso na coletiva pós-luta. Então, tá fácil pra mim. Outro atleta que teve um desempenho avassalador foi Ariane Lipski, The Queen of Violence, né? A rainha da violência. Muito feliz ela ter ganhado, o bônus da vitória também. E ela pode pegar a Molly McCann. Boa, pessoal, estamos aqui então com o nosso grande debate de MMA. E hoje o tema, a gente vai trazer aqui duas opiniões e o grande debate agora do Nocautecast funciona assim, né? Nós temos um tema aqui, onde a gente traz aqui qual o limite dos campeões recém-coroados. Deiveson Figueiredo deve ir atrás de um cinturão da categoria de cima? Ou deve manter ali e trabalhar em cima do legado? A gente vai levantar essas opiniões. Coloquei aqui, André G é a favor. Deiveson tem que ir pra cima assim, subir de categoria, tentar novos ares aí, virar champ também, por que não? E o Vini vai ter que fazer o contra e falar, não, vamos fazer o legado, que temos o novo Anderson Silva aí, como foi falado na transmissão do combate, então vamos fazer os 20 defesa aí. Então, só salientando que essas opiniões eu coloco o asterisco ali exatamente porque não necessariamente remete à opinião de cada um, mas vão ter que fazer ali o advogado do diabo ou o próprio advogado, certo? Vamos começar aqui. André G, com as suas... Se quiser... não posso também deixar... Rapaziada, vocês aí no final, a gente vai fazer 3 bloquinhos, cada bloquinho vale 10 pontos e para quem perdeu 9, igual um round do UFC, de MMA, né? A gente, depois vocês colocam quem ganhou cada round aqui, qual argumento ganhou, né? E é legal porque a gente levanta as possibilidades, de repente a gente aprende aí, porque alguém vai defender uma opinião que não necessariamente seja dele, ele vai aprender, a gente vai aprender todo mundo junto, e a gente faz uma contagenzinha ali pra ver qual hoje aqui argumento que ganhou os 3 rounds, certo? André G, seus argumentos iniciais aí, por que você é a favor do Deiveson Figueiredo ir pra categoria de cima aí, já que não temos a de baixo? Olha, cara, para começar aí, o Deiveson Figueiredo é um cara muito grande para essa categoria, né? A gente vê aí que ele tem até dificuldades para bater o peso, ele conseguiu esse cinturão, uma coisa que não é fácil o lutador chegar a conquistar o cinturão do UFC. Sensacional o feito dele, mas agora que ele conquistou, o campeão do peso mosca, acredito que ele pode buscar aí um desafio novo para ele, um desafio mais interessante, mais condizente com o biotipo dele, que é subir, pegar o Peter Yan também, um campeão recém-coroado. Isso daria tempo até para a categoria se desenvolver, aparecer novos contenders, né, que novos desafiantes possam surgir desse bolo aí do peso moscas. Seria excelente, tanto para o Deiveson quanto para a categoria, se ele fizesse essa subida e disputasse o cinturão dos pesos galos do UFC. Boa. Vini, seus argumentos iniciais aí, por que você é contra o Deiveson, né, ir para outra categoria, ele tem que se manter ali na categoria dele? Bom, eu acho que porque ele acabou de conquistar o cinturão, né? Eu acho que seria interessante primeiro que ele consolidasse ali o reinado dele, né? Eu acho que ele tem tudo, inclusive, para consolidar. Então ele não precisa necessariamente já dar um passo maior que a perna, na minha opinião, e pegar os caras que são maiores do que ele e mais fortes, etc, né? O Deiveson tem a altura ali praticamente do Joseph Benavidez, a mesma altura ali do Formiga, enfim, do próprio Henry Cejudo, 2 centímetros de diferença, então é praticamente o mesmo tamanho. Ali no peso galo ele vai ter que pegar caras como o Marlon Moraes, Aljamain Sterling, tem o Corson Hagan, que tem 1,80 m, né, de altura ali, tem o Pedro Munhoz, tem o Aldo, então tem o Jimmy Rivera, são caras ali que são gigantescos. A gente pegar o Jimmy Rivera dá 2 Deiveson Figueiredo de largura, então eu não sei se é uma boa, né? Então eu acho que é mais fácil pro Deiveson tentar dominar ali na categoria peso mosca, né? Faz algumas defesas ali e assim, se tiver realmente nadando de braçada, como a gente fala, aí eu acho que dá para ele explorar subir pro peso galo. Eu acho que não pode ficar muito no hype ali de venci o Benavidez bem 2 vezes, vou subir pros galos e vou me dar bem, que eu acho que pode acabar se dando mal. Não é todo mundo que faz o que o Cejudo fez, né? Eu acho que não é tão fácil assim. Boa. Segundo round, André G.
Então o Vini já tá falando aqui, já tá contradizendo você, André G, que tamanho aí não tem muito a ver. Eu tô aqui sim pra jogar querosene. A gente tem que trazer discussão. Pode continuar, André G. Olha, eu vou falar aí, cara, que tem uma outra coisa que ainda vai fazer para conspirar, né, a favor dessa subida do nosso querido Daiko, Deus da Guerra. Olha, essa é uma categoria que foi dominada por anos, né, pelo Demetrius Johnson, um cara que defendeu esse cinturão aí 11, 12 vezes, né? Isso foi um recorde sensacional. É uma coisa assim muito difícil de ser batido. Eu acho que ele não deveria ir atrás de uma coisa que de algo que está tão longe, tão distante, né? De 9 anos de domínio da categoria. Acho que o que faz mais sentido é ele ir atrás do que é palpável para um futuro próximo. É ele conquistar o cinturão numa categoria de cima, se colocar como mais um dos grandes campeões, duplos campeões da história do UFC. Dessa maneira ele pode criar um legado, pode colocar sua marca, o seu nome entre os maiores da história do evento, num caminho reduzido, sem necessariamente precisar passar aí 5, 6 anos defendendo o cinturão contra caras que talvez não estejam aí no mesmo nível que ele. Eu acho que seria até mesmo para o evento mais legal para os fãs verem esse grande desafio dos campeões. Boa. Vini, você. Bom, eu acho que o Davidson tem muitas diferenças do Demetrius Johnson, né? O Demetrius Johnson é um cara que teve muitas defesas por cinturão, mas ele não se destacava muito porque fazia lutas mais metódicas, tinha alguns momentos brilhantes ali, mas é um cara que ninguém tinha muito interesse em assistir, o que é o contrário do Deiveson Figueiredo. Eu acho que o Davidson é um cara que primeiro tem a mão mais pesada, então ele faz lutas mais emocionantes, luta com a guarda baixa, então comercialmente ele tem um apelo maior. Então eu acho que ele consegue ali fazer lutas boas que vendam, mesmo permanecendo ali na categoria peso mosca. Então eu acho que ele tem nomes ali ainda que ele pode enfrentar, pode ganhar dinheiro, eu acho que continua vendendo e inclusive a ficada dele na categoria peso mosca pode significar a permanência da categoria peso mosca no UFC. Porque se o cara que acabou de ser campeão em uma categoria que era para ter sido extinta subir para o peso galo, você pode decretar a morte da categoria peso mosca. Então eu acho que o Davidson, na verdade, meio que salvou a categoria se tornando campeão, que é um cara diferente do Benavides, que já era um cara que já estava ali há mais tempo e tal, não sei o quê. Vai dar uma emoção porque é um campeão que tem mão pesada, que vai pra guerra, literalmente, o deus da guerra, não faz luta chata. Então eu acho que ele meio que serve como um salvador da categoria ali. E aí foi aquilo, depois que ele consolidar, vencer todos os nomes que tem ali. Ele deu uma travada. Voltou, Vini? Voltei. Voltou. Não, então, eu tava só pra fechar, que ali no peso mosca, ele fazendo algumas defesas, justamente serve pra ele se preparar pra pegar os caras do peso galo que, como eu disse, né, são maiores, mais fortes, enfim, são outros 500, né? Eu acho que se ele subir já agora é meio perigoso. Eu acho que ele poderia pegar essa experiência, né? Não, deixa eu defender, deixa eu ver como é manter o meu legado, manter a categoria viva, e aí depois disso, no futuro, ele tentar dar um passo a mais. Boa. André G, como você sai dessa aí? O cara tem que defender a categoria, defender um legado, fazer jus ao DJ que fez tanto por nós nessa categoria, sentou no cinturão, ficou anos ali. Então, por você, deixa todo mundo ao Léo, André G. Que se dane a categoria, o dano é que acabe logo, é isso pra você? Olha, cara, essa é uma categoria que está em processo de renovação, né? Olha aí os nomes que a gente tem: Brandon Moreno, Askar Askarov, Alexandre Pantoja. Nenhum desses nomes tem qualquer apelo e ninguém vai saber quem são esses lutadores quando eles entrarem no octógono para fazer uma disputa de cinturão. Do outro lado, você tem o Peter Yan, você tem Marlon Moraes, você tem Cody Garbrandt, você tem Aljamain Sterling, caras que são reconhecidos por todos os fãs desse esporte, né? Acredito que mudar de categoria para ele seria inclusive mudar o patamar do seu nome, mudar aí a marca Deiveson Figueiredo de nível e mostrar que ele está pronto para competir contra os maiores lutadores desse esporte. Boa. Vini, e agora? Quero ver você sair dessa. O André G tá ainda insistindo nesse negócio de tamanho, e lutador bom é lutador maior, mais alto. Quero ver sair dessa, Vini.
Então, na verdade, eu acho que o Davidson, ele é o campeão. Então, na verdade, quem tem que mandar é ele. Então, se o Cody Garbrandt quer o cinturão, por exemplo, se os caras do Galo querem o cinturão, eles têm que correr atrás. Eles têm que descer e ir ali atrás do Davidson Figueiredo. Então, por exemplo, eu acho que é muito mais confortável pro Davidson receber o Cody Garbrandt ali na categoria dele, onde o Cody vai ter que se desidratar e já não tem muito queixo, do que ele subir e enfrentar o Cody onde ele era o campeão e onde ele tinha mais chances. Então, é até mais inteligente estrategicamente pro Davidson ele receber quem é o desafiante dele na terra dele, né? Onde ele é o rei, onde ele manda, onde ele é o dono do cinturão. Então eu acho que além dele manter a categoria viva, ele pode atrair outros pesos galo que às vezes não se acha com muita chance contra o Peter Yan, por exemplo, ou contra os outros caras, e quer se arriscar ali contra o Davidson. E aí eu acho que o Davidson ali na categoria dele, no peso dele, ele tem mais chances de vencer esses caras que vão desidratar um pouco mais. Então eu acho que ele consegue manter o cinturão, consegue entregar a luta boa, consegue vencer ali um Cody ou alguém que desça e consiga consolidar, né, a história dele, tanto na categoria quanto, foi o que eu falei, no futuro aí, depois que fizer o seu reinado, o seu legado, poder subir e aí no peso galo tentar ali a sorte, vamos dizer. Boa, rapaziada, fim aqui dos 3 rounds. Agora eu vou trazer aqui, como a gente está no Nocautecast 82, a gente vai trazer hoje aqui o Nostalgicast do Lorenzo Fertitta, trazendo o que aconteceu no UFC 82. Enquanto isso, joguem aqui nos comentários os resultados, as pontuações, que depois do Nostalgicast a gente vai trazer aqui quem foi o campeão. Nostalgicast. Olá, olá, saudações a todos os ouvintes, Fertitta na área. É hora de relembrarmos a melhor época do MMA. E nessa edição de número 82 do Nocautecast, nada melhor do que relembrarmos o UFC 82, realizado em 1º de março de 2008. O evento teve grandes momentos, como o nocaute da noite de Chris Lieben contra Alessio Sakara, e Yushin Okami também nocauteando o ex-campeão Ivan Turner com uma joelhada brutal. Mas o que o público realmente queria ver era o duelo valendo a unificação dos cinturões entre o campeão até 84 kg do UFC, Anderson Silva, e do Pride, Dan Henderson. Henderson demonstrava confiança para a luta e afirmou: "Respeitam a capacidade de nocaute dele em excesso, eu vou nocauteá-lo." Spider respondeu: "Ele vai tentar algo impossível, eu não vou perder meu cinturão, o octógono é a minha casa." No confronto, tivemos um começo de muito estudo, até o americano conseguir clinchar e levar a luta para o chão na metade do round. Hendo não teve muita efetividade, mas foi melhor na primeira parcial. No segundo round, Spider encontrou a distância, incomodou o americano com chutes altos, negou as investidas de queda e quando a luta foi para o chão conseguiu cair por cima, castigando o americano no ground and pound até abrir caminho e ir para as costas, espalhando o frango e aplicando o mata-leão faltando apenas 8 segundos para o fim do round. Fim de papo, Anderson unificava os cinturões e chegava a 3 defesas do cinturão peso médio do UFC, quebrando o recorde pertencente a Rich Franklin. Festa brasileira em Ohio. Um abraço a todos e até o próximo Nostalgicast. Boa, rapaziada, estamos de volta aqui. Eu vi muito comentário aqui no chat sobre, né, a situação, o pessoal participando junto com vocês aqui com argumentos aqui, concordando com o Vini. Sean O'Malley é um peso galo enorme, tem 1,80 m. Rodolfo que falou, mano, pra mim ele sobe, sinceramente, mal acompanha os moscas. Ó, tem um pessoal aqui que não gosta dos moscas. Vi pouquíssimas lutas nessa categoria. O Kevin falou, sobe no embalo e bate de frente com caras mais fortes que ele. Grande estratégia. A Erika falou, acho uma boa ideia ele subir. Depois de fazer algumas defesas de cinturão, apesar de não ser tão grande, ele tem um punch bem forte. E o Fertitta aqui colocou, ó, ambos apresentaram argumentos muito bons. Mas, como o peso mosca precisa de destaque, então nada como o Daiko tentar a segunda cinta. Como a Leoa fez, a Amanda. Alto risco e alta recompensa. André G, 10-9 aqui. Bom,
O nosso grande debate a gente coloca aqui pontuação, mas querendo ou não, ninguém ganha e ninguém perde, porque a gente levanta todos os argumentos possíveis e essa é a nossa ideia, né? Por isso que a gente vai sempre trazer aqui temas com opiniões contrárias. Eu tava pensando aqui, tentando imaginar se o Vini ou o André G, né, de acordo com as opiniões que eles tiveram, se eles são contrário ou pensam igual. Mas eu acho que em muitas discussões que a gente pode ter, essa é a segunda vez ainda do grande debate de MMA aqui, né? E a primeira vez, eu acho que foi parecida com essa. Em muitas situações a gente vai se ver ainda, né, Vini? A gente não tem uma opinião formada, a gente tem vários argumentos que a gente pode encaixar numa situação, né? Você acha que é mais ou menos por aí? Uhum. Sim, eu acho que é mais ou menos por aí. Nesse caso, eu sinceramente penso com a opinião que eu tinha que defender. Eu realmente, acho que por isso que facilita um pouco o meu trabalho. Eu não sei se o André realmente acredita no que ele estava defendendo ou não, mas eu acho que ficou um pouco mais fácil para argumentar, porque eu realmente acho que eu estava falando, né? Quando você tem que fazer meio que o papel de advogado mesmo, eu acho que é um papel difícil. Eu acho que até dá para a gente exercitar e tentar defender. Eu tentaria fazer mais ou menos o mesmo caminho que o André fez, mas por acreditar no que eu estava defendendo, eu acho que facilitou um pouco, né? Eu acho que, sinceramente, mataria a categoria, né? Então, nesse caso, eu concordo realmente com o que eu defendi, então facilitou um pouco a argumentação. E para você, André G, tava difícil aí, ou a gente tem algumas bases que a gente pode seguir de pensamento quando tem algum tipo de discussão nesse sentido? Cara, eu acho que nesse grande debate eu sempre me ferro, eu sempre fico lá do lado ao contrário do que eu acredito. Toda vez eu tô lá do lado contrário, mas é divertido, cara, é uma coisa divertida, porque faz a gente ver também, né, quais são os modos operantes, como que os lutadores podem pensar, como os matchmakers podem pensar e como que os fãs também, que é o nosso caso, como a gente pode pensar para racionalizar esse tipo de situação, né? Porque um lutador que vai disputar o segundo cinturão é uma coisa que virou muito padrão hoje em dia. Vários lutadores conquistam o seu título e já querem na próxima disputa, né, na próxima luta, mudar de categoria, ir para cima. E por mais que muitas vezes a gente não concorde, quando a gente pega esse outro ponto e a gente vê, né, tudo que tem do outro lado, né, da grama do vizinho, a gente entende que realmente, às vezes, a grama do vizinho é mais verde. Mas, com certeza, nesse caso, a melhor opção é ficar em casa. Boa, rapaziada. A gente vai ficando por aqui. André G André G entrou nas pernas do Vini. Calma, André G, que a gente acabou o debate. Pessoal, vamos finalizando por aqui. Começar pelo Vini. Vini, queria agradecer demais aí a participação. Uma honra pra gente ter você com a gente aqui. Desculpa por todos os problemas técnicos, mas a gente vai pegando mão aí na coisa. Acho que é o 4º episódio ao vivo que a gente tá fazendo. Com o tempo a gente vai se adaptando. Muito obrigado, parabéns pelo canal, que eu sou fã há muito tempo. Pessoal também que tá acompanhando, se inscrevam lá no Diretaço. E essa semana tem palpitão. Vini, muito obrigado. Até a próxima, meu amigo. Muito obrigado, Davi, André, todo mundo aí que acompanhou também. É sempre uma honra falar sobre o esporte, gosto bastante, então eu acho que sempre tem coisa pra gente falar, inclusive. Então eu agradeço o convite e até uma próxima. Boa. André G, então, antes de finalizar com você, a gente estava falando em off aqui que a gente quer voltar com a sua coluna aqui, que são os eventos de finais de semana, né, além do UFC. E hoje a gente pode fazer aqui de uma forma comentada, né? Até a gente definir um padrão bacana para ele. O que você me diz? Sensacional, eu já estava aqui na expectativa porque vão ter lutas legais, né? Pode ir lá. Olha, vou trazer para vocês aqui algumas opções além do UFC para esse final de semana, e eu acredito que muita gente aí já deve ter se ligado que o canal Combate às sextas-feiras tem transmitido um evento diferente, é o LFA, né? Nas últimas 3 semanas, me parece, eles voltaram às atividades e essa semana vem aí o LFA 86, a luta principal. Tem um rapaz aí que vem prometendo nessa categoria dos pesos galos, que é o Greg Fischer, 10 vitórias, 1 derrota apenas, é um cara que está vindo aí muito bem e vai tentar aí, na verdade, ir para a categoria de baixo e conquistar o campeonato do peso mosca da categoria. A gente também vai ter aí
um brasileiro, Arthur Estrazo, esse cara que já passou por Bellator, PFL, LFA, tudo quanto é campeonato dos Estados Unidos, menos o UFC, vai fazer também uma luta contra o Dominic Clark no coevento, né? Então, sexta-feira você está de bobeira em casa, o LFA vai estar lá, é só assistir, acredito que você vai se divertir. Outro evento que a gente vai ter, esse evento também vai ser bem legal, né? Também na sexta-feira, competindo aí com o LFA, Bellator está de volta, Bellator 242. A gente vai ter o Rick Bandejas enfrentando ninguém menos que o Sérgio Pettis, uma luta que promete bastante. São dois nomes bem legais fora do UFC nessa categoria do peso galo, que eu acredito que é uma das melhores categorias no mundo hoje, né? A categoria está sensacional. Esses dois lutadores vão liderar o evento, mas não para por aí, porque a gente ainda tem o Jordan Mann, ex-lutador do UFC, muito bom lutador, vai pegar o Jason Jackson. A gente ainda tem a promessa, né, dos pesos penas, o Taiwan Claxton contra o J.J. Wilson, e aquele que foi, né, propagandeado por aí como a maior promessa da história desse esporte, Aaron Pico. Ele está de volta, vai novamente aí tentar engatinhar e mostrar que realmente ele era tudo aquilo que se prometia no início da sua caminhada. Outro evento que está bem legal, sexta-feira, acho que vale a pena para todo mundo ficar ligado, procurar uma maneira aí de assistir o Bellator 242. Certo, pessoal? Então é isso, esse era meu recado. Espero que vocês estejam animados, porque eu estou bastante animado. O UFC é muito legal, mas tem muita coisa bacana no MMA, além do UFC. Um abraço, pessoal. Muito obrigado, Vini, Davi, sensacional. E todo mundo que está aí, que movimentou, né, o nosso chat, o tempo inteiro mandando mensagem, nessas quase 2 horas que a gente está aí hoje. Pessoal, muito obrigado, viu? Vocês são show de bola. Então, de parabéns por ter aguentado a gente aí esse tempo todo falando groselha na cabeça. Boa, André G. Até a semana que vem, meu amigo. Até mais. Valeu. Os últimos 5 episódios do Nocautecast são disponibilizados em agregadores de podcast para todas as plataformas, Android, Apple, e também temos a nossa playlist no Spotify. Agora, se você quer conferir um episódio mais antigo ou até maratonar todos os episódios, em nosso canal no YouTube tem desde o primeiro. E se você é um Nocautecaster mesmo, eu aposto que já nos segue no Nocautecast no Instagram. Por lá colocamos as principais notícias do mundo do MMA.